Pessoal, vamos lá, começando mais um leitura barra barra. Hoje é 2/7/2023. Vamos começar no capítulo 23. Ó, vencemos mais um capítulo. Então hoje a gente já começa no 23. Ah, desculpa, no capítulo 3. O dia é 22/7, né? Ó, página 79 do livro, barra, barra, certo? Que é o Leitura de Gráficos de Preço, barra, a barra do Albrooks. Primeiro livro lançado por ele, página 79. Então, nós vamos começar a falar sobre tendências. É um pouco de leitura agora, né? Não tem o que fazer, como a gente se propôs a ler tudo, o pessoal entrou no consenso, sem resumos, vamos dizer assim. É uma leitura mas para tentar tornar menos chata, à medida que a gente for lendo um parágrafo, eu mostro alguma coisa no gráfico, que aí fica menos monótono, né? A leitura. Bora lá. Pessoal que estiver assistindo pelo YouTube depois, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, entra no nosso Telegram logo abaixo, tá? Isso é muito importante para dar uma força para animar, a gente. Tô vendo que o pessoal tá desanimando um pouco, porque nos primeiros vídeos tinha mais assistidas e estão perdendo o ânimo. Mas eu acho que isso faz parte, porque qualquer livro é assim, né? O pessoal anima, lê um, aí depois desanima, sendo que quem quer entender o Brooks tem que entender o conjunto da obra, vai ter que ler os quatro livros. Não estou falando que nós vamos fazer isso, vamos ler pelo menos o barra barra. Mas para quem quiser dominar a metodologia, vai ter que ler os quatro livros, vai ter que ler umas duas vezes. Ah, Léo, então não quero não, porque igual ontem cedo, o pessoal da sala, nós fizemos uma aula cedo sobre as diretrizes de trading. E até fala lá, 570 mil palavras que tem todos, né? Juntando todos esses livros. Gente, é muita palavra. Só que, como diz aqui, ó, vou até ler esse trechinho, ó. Ler essas 570 mil palavras é ler um manual detalhado sobre como fazer qualquer coisa no mercado. Ou seja, é como se fosse jogar golfe ou tocar violino. É preciso muito trabalho duro, transformar a informação na capacidade de ganhar a vida como trader. Vocês viram isso aqui? Exige muito trabalho duro, gente. Por isso que não tem setupzinho de tocou na média em cima, vende, tocou embaixo, compra, bandas de Bollinger, de... Não estou falando que não funciona, pode ser que funcione no diário, pode ser que funcione algumas vezes nos 5 minutos, mas se você não entender a estruturação do mercado, a estruturação do preço, quais os movimentos prováveis se formar determinado padrão, você não está entendendo o mercado. Como ser um golfista profissional ou um violinista, não importa o quão bom que você fique, você sempre quer ser melhor. Então, o desafio e a satisfação dura muito tempo depois que você se tornar consistentemente lucrativo. Então, quando você ficar consistentemente lucrativo, você vai ver quão grande é a satisfação, gente, de poder sentar em frente a um gráfico, vai tomar algum loss de vez em quando, tudo bem, mas nosso foco não é no loss. Nosso foco tem que ser no gain, na operação boa. Apareceu operação boa, não hesitar em entrar, por mais que já esteja no loss. E se está no loss, tem que ver o que que é. Se não está sendo escolhas ruins, entradas ruins, que também nós lemos isso ontem, um trecho falando sobre evitar entrar, não, evitar não. Você tem que o dia inteiro buscar não entrar em entradas, em setups ruins. É o dia inteiro. Esse setup é ruim? Então não entra, entendeu? É o dia inteiro. Ah, como que eu vou saber? Bom, só com tempo de tela, com estudo, é, experiência, levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Não tem o que fazer, beleza? No pain, no gain. Então vamos lá. Começando, por que é importante reconhecer a existência de uma tendência? Porque então a maioria das suas operações deve ser nessa direção e você deve tentar pegar cada entrada a favor da tendência e raramente fazer entradas contra a tendência. Contra a tendência, certo? Gente, nós já podia parar aqui e já explicar um monte de coisa. Se você opera só a favor da tendência, sua probabilidade é muito maior, meu querido. Você pega um dia igual ontem, eu falo ontem porque foi, né, não importa, foi sexta. Você pega um dia igual ontem aqui no dólar, era só vender. Ah, mas que hora que eu vou saber, Leandro, que é só vender?
Quem me acompanhou pode até assistir o vídeo lá no YouTube, já deu entrada aqui no começo do dia, deu venda aqui, desculpa, deu venda aqui, deu venda aqui. Pronto, tendência estabelecida. Rompimento aqui, pelo menos nesse dia está tendência. Aí vem uma bandeira, aqui deu venda, pronto, tendência está estabelecida, é de queda. Procure entrar a favor da tendência. Deu venda aqui, gap de média, minimamente ali, bandeira ABC. Eu não entraria aqui nessas quatro barronas, mas a partir do momento que enfraqueceu essa subida, correção ABC na média, deu venda. Aqui deu platô, deu venda. Ou seja, você está vendo? É só entrar a favor da tendência que dá para ganhar dinheiro. Qual o problema de muitos traders? E confesso, até eu também quero de vez em quando fazer uma coisa assim. Ah, tem uma cunha aqui, eu vou comprar aqui. Beleza, aqui até justificava, tinha uma insidezinha, era a terceira puxada, quarta puxada, essa quarta falhou em falhar o triângulo, a cunha, porque já tinha terceira puxada aqui, falhou em falhar a falha, né, do triângulo, até justificava comprar, mas só que você tem que estar preocupado em vender, se você, beleza, arriscou aqui, comprou, ganhou, maravilha, só que não pode perder a entrada a favor da tendência, e tem gente que tem dificuldade em reverter, então nem entra, espera bater na média de novo, espera ter alguma configuração, espera correção, espera teste, tudo isso já tem vídeo gravado, eu ensinando. Espera qualquer coisa acontecer, aí você vai e entra. Favor da tendência. Tá vendo? De uma frase eu tirei um monte de coisas assim, que vocês poderiam evitar um monte de coisa na vida. Às vezes o Brooks até vai falar aqui, gente, mas todo mundo já conhece, eu não consigo ficar sem explicar alguma coisa no gráfico, é um defeito. É, Quanto mais cedo você vir a tendência, mais dinheiro você poderá ganhar. Concentre-se nos setups de contra-tendência. Concentrar-se, ó, concentrar-se nos setups de contra-tendência provavelmente fará com que você perca as entradas muito mais lucrativas, que são a favor da tendência, mas geralmente mais assustadora a favor da tendência. Ou seja, as entradas contra a tendência, ainda ontem a gente estava discutindo isso na sala ontem à tarde. As entradas contra a tendência são bonitas às vezes, são deleitosas, são assim, nossa, que barra legal. E as a favor da tendência, tem hora que ela é assustadora, ela é feia, parece que não vai funcionar. Você pega essa 20 aqui, ó. Eu confesso que nessa queda aqui, entrar debaixo da 20, ó, ficou positiva. Eu hesitei em vender aqui, né? Falei pro pessoal que me acompanha na sala, mas aí eu lembrei de alguns dias atrás que eu perdi uma entrada dessa aqui. É, por quê? Positiva, fechando acima da média, e tal. É, eu deixei de entrar e era um contexto semelhante, assim. E deu gain, foi muito bom, o preço explodiu. Porque o que, que o pessoal às vezes quer? Segunda entrada, seria aqui, ó. Depois que deu essa barrona, deu uma pausa, deu uma inside, já vamos vender aqui. Mas não, falei não, se no outro dia deu certo, já vamos entrar nessa L3 aqui, nessa bandeira em forma de triângulo, nessa cunha, nessa bandeira de baixo em forma de topo duplo, nesse gap de projeção. Então, ou seja, a barra era feia, vamos dizer assim, para quem queria vender, não era das melhores, mas entramos assim mesmo, deu gain. A mesma coisa aqui, ó. Vê se esse doji, olhando a grosso modo, ele não é assustador dentro do contexto que o Brooks falou? Parece uma barra horrível de venda, mas você está a favor da tendência. A favor da tendência principal. Ainda não houve reversão, ainda não. Os compradores só mostraram força aqui, ó, mas na próxima puxada já demonstraram fraqueza. Então, ou seja, entrada a favor da tendência. Feia. Olha aqui entradinhas a favor da tendência. Tudo feinha. Olha contra a tendência. Bom, contra a tendência foi feia também. Essa aqui. Mas notem que entradas contra a tendência, igual essa aqui, ó. Essa foi contra a tendência. Bonita. Contra a tendência foi bonita. Até que deu um ganho para um scalp. Mas às vezes ela é bonita e só serve para te amardilhar. Ah, deixa eu mostrar uma aqui, ó. Aqui. Quem não ficou, eu não sei se teve mais alguém. Eu fiquei tentado a vender essa barra. Ó, tá numa tendência de alta ainda, certo? A 27, ó. Olha que barra linda, contra a tendência. Olha que barra bonita, reversão de duas barras, engolfo na análise técnica clássica. É,
Eu quase que eu vendi ela, mas aí eu me contive, segurei a mão, sentei em cima assim do mouse, falei, não, tá muito perto da média móvel, tem uma linha passando aqui de baixo, tá muito próximo. Aí sabe o que eu fiz na próxima? Comprei, barrinha feia. O pessoal da sala é me testemunha, eu falei, gente, pode comprar essa aí, e depois a outra seguinte, pode comprar também. Olha, ó, dois bons scalps, ó, sem trabalho, corte rápido Tramontina, trade rápido Tramontina. Foi na hora, já deu o scalp, deu ó, 2 por 1 nesse aqui. Então, ou seja, a favor da tendência, não hesite, certo? Principalmente se estiver perto da média, gente. Gente, eu não sei como que. É para a gente ganhar só dinheiro, né? Não é para perder. É até fácil demais. Tem hora que é que a gente fica fazendo burrada, né? Ah, só porque deu uma cunha aqui, eu vou vender essa barrona. Teve gente que me perguntou isso, Leandro, mas 27 não era venda no recap que eu postei lá? Ah, eu falei que não, pelos motivos que eu já expliquei. Beleza? Então, contra a tendência, as barras são bonitas, a favor, é barra feia mesmo, serve. Beleza? É igual fim de festa, você não pegou mulher bonita no começo da festa, pode ser as feias mesmo, certo? Os solteiros. Casado, não. Então, você chegou no fim de festa, filho, barra feia mesmo que serve. Pega ali. Mesma coisa para as meninas, né? Claro, sem machismo aqui. As meninas não encontrou o moço bonito, o príncipe cantado, o agroboy no começo da festa. Se você tá depois, ó, vai ter que pegar os feios mesmo. As entradas a favor da tendência. Ah, já li tudo. Então, beleza. Li e expliquei. No entanto, é exatamente por isso que o mercado atrai os traders de contra-tendência, e se você entrar onde eles estão, onde eles saem com prejuízo, eles irão direcionar o mercado em sua direção, mesmo que o mercado pareça tão sobreestendido. O que significa isso? É isso, é justamente assim, ó, o trader de contra-tendência, ele quer ficar adivinhando onde o mercado vai reverter. Não é adivinhando, ele quer acertar ali a asa da mosca. Então, aí, por exemplo, dá essa 24 que é bonita. Aqui, ó, o exemplo de uma barra bonita contra a tendência. Ele entra nessa, ele vai considerar, pode ser um A, B, C aqui, cunha. Aqui, ó, essa barra era bonita para entrar contra a tendência. Aí ele fica armadilhado. Quando ele fica armadilhado, ele vai ter que estopar. Ele vai estopar onde? Nessa barra de decepção, mano. Barra de sinal, barra de entrada. A barra de entrada já foi uma decepção. Barra de continuidade, horrível. Aí o que que gerou? Um trade a favor da tendência, para um scalp que seja. Olha lá, ó, tique exato. Olha para vocês verem, gente. Como que o mercado é comandado por computadores e eles sabem disso. Opera aqui, pega essa venda, nem que seja para um scalp. Olha lá, ó. E quem usou o stop técnico e guardou alguma coisa para swing, ó, aguentou calor, pôde acrescentar aqui e continuar caindo. Mas quem usa o stop no barra barra, vendeu aqui, olha lá, ó, fez pelo menos um scalp aqui, dentro disso que nós acabamos de ler. Então, por exemplo, quando eu falo essas coisas na sala, vocês verem, não foi nada, eu não criei nada, estou só traduzindo isso aqui. É o trabalho de ler esse livro e colocar em prática. Esse capítulo descreve muitos padrões a favor da tendência comuns que você deve procurar todos os dias, certo? Então, por isso, dê atenção a isso. Vamos estudar isso aqui afinco. Se você vir um setup na primeira ou segunda hora do dia, provavelmente haverá várias operações de alta probabilidade a favor da tendência que você poderá fazer, certo? Então, se na primeira hora do dia já te dá setups legais, eu vou te dar um exemplo. Antes de ontem, se eu não me engano. Aqui. Aqui. No começo do dia, você vê, você já viu um fundo duplo idêntico aqui. O mercado caiu, subiu, lateralidade, big up, big down, o mercado confuso. Quando é confusão, é lateralidade, certo? Então, o mercado caiu forte, subiu forte. Então, aqui eu já tinha até falado vendo, ó, porque era topo duplo, três topos cada vez ficando mais baixo. Aqui deu uma venda para um scalp. Beleza, descemos. Chegou aqui embaixo, deu uma compra. Ó, no começo do dia já vimos um bom setup. Um fundo duplo, na média dos 60 minutos. Fundo duplo, mercado subiu. Ainda fez um pivô na média, deu uma inside aqui. Seria uma H1 após impulso. Gravei um vídeo sobre isso ontem. Assistam lá quem não assistiu, vídeos curtos. Tá na playlist setups, né? Com vídeos curtos
vocês ficar bom assim, entender esses setups, não perder as contagens. Rompimento, correção, deu nova entrada aqui, ó. Olha que delícia. Aí falhou o rompimento, beleza. Aqui não era uma boa venda. 3 barras fortes dessa parruda aqui, ó, não era uma boa venda já, porque ainda mais ela fechou abaixo do ponto médio, mas a média estava muito próxima. E se você vendesse aqui, você tinha que estar disposto a reverter aqui. Pronto, estabeleceu depois disso a tendência de alta, pelo menos temporariamente. Lógico que depois entrou em lateralidade, fez a transição para lateralidade. Mas pelo menos ó, aqui deu outra entrada, mais um scalp, e para quem entrou aqui, deu um swing também do segundo contrato, do último contrato que você deixou, o último lote, vamos dizer assim. Certo? Então, depois que estabelecido, olha lá, primeira hora do dia, provavelmente você vai ver as operações de alta probabilidade. Aí você é só depois tentar encontrar a tendência, se tiver tendência, tá? Lembrando que segunda-feira dessa semana foi um dia atípico, 25 pontos amplitude do dia inteiro. Foi um dia de lateralidade, foi um dia difícil de operar para o dólar, foi porreta, né? Porque por ordem stop foi ruim. Por ordem limitada, claro, quando a amplitude é pequena, ordem limitada é melhor. Se você precisa decidir várias vezes ao dia se o dia se parece com algum dos tipos de tendência descrito acima, mais descritos mais adiante nesse capítulo, e se for o caso, force-se a fazer operação a favor da tendência, tá? Você tem que tentar decidir, verificar, encontrar onde está essa tendência. Lembrando que uma tendência não necessariamente é uma tendência assim, como é que eu vou explicar? Necessariamente só numa direção e acabou. Não. Dentro de uma lateralidade existem tendências e dentro de tendências existem lateralidades. Às vezes você está numa lateralidade ampla, ó, igual aqui, ó, até aqui é uma lateralidade grande, com grande amplitude. Aí que o mercado rompeu para cima, Big Down, Big Up, eu tenho um vídeo também gravado no YouTube sobre isso, que a gente até projeta isso aqui e vai para cima. Olha lá, ó. Olha onde foi. Ó, excluí a sombra aqui. Olha lá, ó. Foi no tique exato. No fim do dia, até atingiu com sombra e tudo. Ó. Deixa eu projetar aqui com sombra. Tá lá no fim do dia, ó. Nas últimas barras do dia. É como se o preço tivesse uma obrigação a cumprir, uma missão a cumprir. No fim do dia, Big Up, Big Down, Big Up. Aí você já tem um caminho, ó. É tendência, por mais que lateralize. E quando você está em lateralidade, dentro dela vai ter várias tendências. Deixa eu achar um dia lateral. Aqui, ó. Esse dia estava lateral até aqui, embora poderia ser um canal amplo de baixa, mas dentro dele tinha tendências, ó, tendências, tendências. Isso aqui você tem que tomar cuidado, só que as tendências são curtas, tá? Não fica acreditando que vai infinitamente, não. Tanto que nesse dia aqui eu fiz uma operação boa pra caramba, meu. Era aqui, ó, do jeito que o que que eu interpretei nessa hora aqui, ó. Aqui tinha um canal, ó, 3 toques. Aqui pegou essa linha, eu falei, ó, ainda está em canal. Se falhar em até 2 barras, podemos vender. Se romper e falhar, podemos vender. E foi o que aconteceu. Ó, deu uma ai. Ainda é uma lateralidade inclinada. Falhou o rompimento, então a gente vende. Se virar rompimento, correção e voltar a subir, a gente compra de novo. Mas aí, ó, só vendemos e pegamos essa queda maravilhosa. Mas por quê? Está valendo ainda como lateralidade. Bandeira de baixo e forma de topo duplo. Tá? Eu até desenho. Gente, aqui, não sei se vocês lembram, né? Lembro esses dias. Desenhe uma linha e apague para você não ficar enviesado. Apaga a linha, porque aí o que que você enxerga com mais facilidade? Ó, impulso, bandeira de alta em forma de topo duplo. Ainda te deu o platô aqui para confirmar. Deu o modo rompimento de 2 barras. Então, ou seja, agora se a linha está desenhada aqui, ó, você vai, sei lá, muitos não vão conseguir enxergar bandeira de baixo em forma de topo duplo. Concordam? Então, por isso que às vezes é bom, apaga a linha para você não ficar enviesado, coisa que nós já lemos esses dias, para você focar no principal indicador, principal
a fonte da nossa leitura, que é o preço, a leitura do preço, que é materializada no barra barra, que é o tipo de gráfico que a gente lê, gráfico de 5 minutos, barra barra. Poderia ser de linha, poderia ser, como é que chama aquele japonês lá mesmo? Renko, poderia ser outras coisas. Mas a ação do preço materializada em um tipo de barra, a gente foca nela. Então, force-se a enxergar a tendência para você entrar a favor dela. Nossa, então vai demorar uns 5 anos para ler esse livro, né? Esse ritmo. Vocês querem que eu foque mais na leitura aqui? Explico menos? Ou tá bom do jeito que tá? Tá bom, Leandro? Uma tendência é uma série de mudanças de preço que são principalmente para cima, em uma tendência de alta ou uma alta, ou para baixo, uma tendência de baixa ou simplesmente uma baixa, tá? Eu falo isso porque até no curso grande mesmo que eu transcrevo, tem hora que ele só está falando uma baixa. Então quer dizer que é uma tendência de baixa. Ah, estamos numa alta. Significa que é uma tendência de alta. Uma tendência pode ser tão curta quanto uma única barra. Lembre-se que uma barra de tendência é composta por uma tendência e um tempo gráfico menor, ou mais longa do que todas as barras na tela. Fazendo um entre parênteses aqui, toda barra de tendência, barra. Vamos lá, vamos explicar no gráfico, isso é importante. Toda barra de tendência, ela é uma tendência, porque no tempo gráfico menor ela vai ter tendência aqui dentro, a 1 minuto. Não vou nem baixar para não perder tempo, mas dentro dessa barra de tendência, ela é uma tendência, a barra única é uma tendência. Ela é um rompimento, olha lá, rompeu aqui, né? Pode falhar ou não, mas rompeu. E essa aqui, no caso, rompeu e manteve o rompimento, não falhou no rompimento. Ela é um clímax, ou seja, ó, ela foi climática. A partir do momento que ela foi climática, ela pode ser testada a sua abertura. Então, aqui acaba que vira um magneto e ela é um vácuo. Então, ela em si, ela é tudo isso. E tem mais alguma coisa, não tem? Não, acho que é esses quatro mesmo. Rompimento, ela é uma tendência, um vácuo, um clímax e qual que foi o quarto que eu falei? Até para ver se vocês guardaram, decoraram. Um rompimento. E ela é um rompimento, certo? Então, guardem isso. Isso é básico, tá? Do price action. Aí, dentro de cada contexto, ela vai ter cada reação. Aí, né, já discutimos ontem, até tem vários vídeos explicando. As tendências são classificadas livremente em quatro categorias sobrepostas e frequentemente intercambiáveis. Alguém está com o microfone aberto. Se não for falar, feche, por favor. Deixa eu mutar aqui. Só abram se for perguntar. As tendências são. Vamos lá. Tendência, swing, correção e perna. Certo? É uma tendência, um swing, ou uma correção, ou uma perna. Eu vou explicar um por um se ele não estiver explicando aqui. As distinções são apenas diretrizes, porque cada uma das três versões menores é uma versão diferente e tempos gráficos diferentes. Por exemplo, uma correção em uma alta em um gráfico de 60 minutos pode ser uma forte tendência de baixa no gráfico de 1 minuto. Além disso, cada categoria conterá uma ou mais versões menores. Uma tendência pode ser feita de 10 swings, cada um contendo de 1 a 4 correções, e cada correção pode ter de 1 a 4 pernas. Além disso, cada subida ou descida de qualquer tamanho é comumente referido como uma perna, de modo que as distinções não são muito importantes, mas cada termo carrega consigo uma distinção sutil. Então, ou seja, gente, ó, não é tão importante essas distinções, mas porque em alguns momentos vão ser subjetivas. Acho que se eu for explicar isso agora, vai ser explicado mais para frente do livro, não vamos perder tempo, tá? Mas dentro de um contexto geral, isso aqui nós estamos numa tendência de baixa. Aqui seriam correções, ó. Isso aqui é uma correção mais distinta, né? Uma
uma forma de triângulo expandindo, que também é uma forma de pausa, de correção, de triângulo, é uma correção frente a essa queda. Qual é um swing? Quando der mais que 2 por um da barra, isso nesse gráfico que a gente opera. Se fosse no EMI, se fosse como é que chama? No Forex, ele até fala no curso grande, ele fala assim, tem que ser 3, 4 vezes mais do que o seu risco, ele não leva em consideração só 2 vezes o risco. É, pernas. As pernas podem ser sutis e pequenas. Ó. Aqui eu tenho uma perna, vamos supor, tenho uma queda aqui. Aqui eu tenho uma perna que tentou subir, então pode ser considerado uma perna de alta, né, que é uma correção, movimento A, B e C, por exemplo, ou essa outra barra para ficar melhor. Aqui uma perna de baixa, corrigiu. Então, isso aqui já é uma correção, essa 38, outra perna de baixa. Então, e num contexto maior, isso aqui pode ser, ó, porque é no tempo gráfico maior, uma perna, corrigiu, segunda perna. Então, ou seja, tem essas várias distinções em vários gráficos. Não quero bagunçar a cabeça de vocês agora. Mais para frente nós leremos, mas esteja já, desde já, com a mente aberta para essa frase, tá? Por isso que isso aqui não é tão importante agora. Mas cada termo vai carregar consigo uma distinção sutil, uns detalhes, que no fim das contas não importa, gente. Entenda o contexto. E quando você senta em frente a um gráfico, entenda se você está em tendência ou não tendência, né? Ele fala desse jeito. Sentou na cadeira, entenda. Você está numa tendência ou não tendência? Ponto 1. Eu estou numa tendência, mas essa tendência parece que já vai terminar? Está tendo bandeira finais? Comprador, a parte oposta está conseguindo fazer dinheiro? Estou, né, tá num canal? Aí você vai fazer outras interpretações, mas a primeira de todas é tendência ou não tendência? Você dá prioridade para entrar a favor da tendência. Vamos lá, cadê um ponto para me parar? Sua forma mais simples, uma tendência está presente quando o gráfico da tela do computador começa em um dos cantos do lado esquerdo e termina no canto diagonalmente oposto da tela, sem grandes flutuações entre eles. Então, por exemplo, as barras à esquerda estão perto da mínima do canto esquerdo, está aqui embaixo e vai subindo, e se tiver aqui em cima vai caindo, gente, né? É isso que ele está dizendo do seu monitor e as barras à direita estão perto da máxima do canto superior. E não há muitos grandes swing para cima ou swing para baixo no meio da tela, então isso é uma tendência de alta. Vai ter um entre parênteses aqui, né? Do jeito que ele explicou, não vai ter, por exemplo, se você está na tendência de alta, não vai ter muita venda. Isso depende, porque um canal amplo de alta, ele é um tipo de tendência. Ele está em alta ainda, embora possa ser uma bandeira de baixa. Deixa eu desenhar aqui, ó. Deixa eu desenhar. Se eu tiver aqui, ó, num canal amplo de alta, compradores estão ganhando dinheiro, beleza. Mas vendedores também estão, tá? Compradores estão ganhando dinheiro. Os vendedores também estão. É um tipo de tendência, enquanto tiver o canal vigente. Mas também é uma correção, no tempo gráfico maior. Algum momento vai ser rompido para baixo, mas enquanto não é rompido, você vai tratar ele como tendência, dá preferência para comprar aqui, ou para comprar aqui, ou comprar em correções aqui, certo? E vender aqui. Você pode vender aqui também. Ele é um tipo de tendência, enquanto ele estiver vigente, mas todo o canal de alta você opera como bandeira de baixa. Quer dizer que em 75% das vezes vai romper para baixo. 25% das vezes ele pode acelerar. Ó. Então, por isso que você tem que ficar atento. Não é simplesmente vou vender aqui por vender. Tem que ficar esperto porque 25% ele vai acelerar. E quando ele acelera, acelera de verdade, né? Aí entra aqueles movimentos parabólicos, aqueles movimentos climáticos. Qualquer dúvida, pode me interromper e questionar. Ou também adicionar, né, gente? Alguém às vezes sabe mais do que eu até aí, não precisa ter vergonha, não. Joga a informação aí. Estamos aqui para compartilhar conhecimento. Um gráfico mostra apenas uma ou duas tendências. Rapaz, é que eu não vou achar agora no curso grande que ele mostra isso. Quando você tem, geralmente, tendência dentro do gráfico é considerado só uma queda. Vai ter aqui, ó, esse exemplo que eu mostrei de Big Gap, ó. O que que ele quer dizer?
Eu falo isso baseado no curso grande. Dentro desse dia teve duas tendências, só essa queda, depois a subida. Se voltasse a cair de novo, aí acabou, não tem tendência. Voltou a cair é lateralidade. Entenderam isso? Então, ou seja, você vai ter no dia as duas tendências. Se tiver a terceira, acabou, já não é mais um dia de tendência, pode até se tornar de novo, pode voltar a cair e fazer a projeção disso aqui, porque aí isso aqui virou modo rompimento. Aí virou modo rompimento, se romper abaixo e continuar caindo, e pode fazer 3 vezes esse tamanho, 4 vezes. Já vimos acontecer isso. Às vezes dá alguma notícia, acontece alguma coisa à tarde, aí vai ser uma tendência de queda. Mas, numa visão geral, você tem duas tendências no dia. Uma queda, isso aqui. Lembrando que 50% dos dias você vai ter uma reversão total. Está caindo aqui forte, você vai ter uma reversão geral. 90% dos dias você vai ter uma correção majoritária, desculpa, uma correção minoritária, que é uma correção violenta. Um exemplo aqui, ó, se eu for considerar esse dia como tendência de baixa, olha que correção forte, ó. 90% dos dias tem essa correção forte, para depois voltar a cair, ó. Eu acho que foi um dia de tendência, porque abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo, ó, você vai olhar o gráfico diário, esse dia aqui, com essa sombra que zoou um pouco. Não, essa sombra é do dia seguinte, aqui. Foi uma barra de tendência, mas que teve bastante sombra embaixo. Vamos falar assim. Tá? Então, ficar esperto só com esse detalhe aí. Duas tendências que você vai ter por dia. Se tiver uma terceira a terceira puxada pro voltando tudo, big up, big down, big up, pronto, já virou lateralidade. A grosso modo, tá? Lógico que tem que ver o contexto. Se mais de duas tendências estiverem presentes em um gráfico, é preferível descrever tendência usando uma das outras três classificações, porque a ação bilateral cria diferentes oportunidades de trading. Os swings e as pernas são tendências menores e há pelo menos duas no gráfico. O termo swing é usado quando há duas ou mais tendências menores, mesmo que o gráfico geral possa estar bilateral. Tá? Aí, então, ao invés de usar tendência, você vai usar o termo swing, porque aí vai ser uma lateralidade que está te dando oportunidades de entrada de pelo menos fazer 2 por 1. Aí já é swing, mas você não estará numa tendência. O mercado está bilateral. O mercado bilateral você pode entrar dos dois modos, lembrando que você compra embaixo, vende em cima. Compra ali no terço inferior e vende no terço superior e faz scalps, né? Sai rápido. Uma perna é qualquer tendência menor que faz parte de uma tendência maior e pode ser uma correção, um movimento de contratendência, um swing em uma tendência ou em um mercado lateral ou um movimento a favor da tendência que ocorre entre quaisquer duas correções dentro de uma tendência. Então, uma perna, gente, pode ser simplesmente uma barra, como eu expliquei aqui, ó, uma barra, né? Tá caindo, fez uma perna para cima, como de correção, depois voltou a cair. Como poderia ser, ó, se eu estivesse considerando aqui uma tendência, isso aqui poderia ser só uma perna, é uma correção também, para o mercado retomar a tendência. Se vai retomar ou não, a gente não sabe. Mas aqui, ó, gerou uma entrada de compra, você teve um movimento, ó, A, B, C, ou essa outside, essa ai falhou aqui para baixo, ai, né? Falhou em reverter, se está a favor da tendência, então só se tornou uma bandeira para voltar a subir. Só que não subiu muito mais, mas não tem problema. Pelo menos um scalp aqui gerou e chegou aqui, você teve um triângulo no topo, ou um ombro, cabeça, ombro aqui, bandeira de baixo, em forma de ombro, cabeça, ombro. Eu só sei que é uma perna frente a essa micro tendência. Que no fim esse mostrou que isso aqui que prevalecia. Então aqui eu tive uma correção ABC, ó. Tá vendo? Tem um monte de leitura a ser feita e exercitada. Mas perna pode ser desde uma única barra até várias, né? Como acabamos de ler. Uma correção é um movimento temporário de contratendência e faz parte de uma tendência, swing ou perna. Por exemplo, uma correção em uma alta é um movimento lateral, swing ou perna para baixo, em uma alta que será seguida por pelo menos um teste de máxima anterior, tá?
Aqui aconteceu, ó. Vai ser pelo menos, então, ó, houve a queda, aí houve uma perna, pode ser um swing, foi o que nós acabamos de ler, frente a essa perna principal, essa tendência principal. Olha como está escrito. Faz parte, né? É uma correção de um movimento que pode ser lateral, swing ou perna. E olha que interessante, ó, para baixo, em que uma alta que será seguida por pelo menos um teste da máxima anterior. Ó, nesse caso aqui houve um teste, ó, da máxima anterior. Caiu, uma correção, só que ela foi muito forte para cima, então muita gente não vendeu aqui. Fez um teste da máxima anterior e para depois retomar a queda. Tudo bem que não conseguiu retomar e ir longe, mas vocês entenderam isso? Se alguém ficou em dúvida, pode me interromper. Mas isso aqui era uma correção, teve swing e teve teste da máxima anterior. Ah, Leandro, o teste aqui foi desse jeito. Tem outro jeito de ter teste? Tem. Acho que aconteceu ontem. Teve até um colega que entrou, foi no depois do teste. Onde que foi mesmo, gente? Cadê Guedes? Sei que entrou nela. Ué, foi aí, ó, nessa daí, ó. Isso. Você não entrou Onde na o Weber live, colocou aí, Marcelo. ó. Você entrou no No teste. platô ali, ó. Foi lá em cima. Aqui, né? O platôzinho, isso. Então, acho que Eu foi. não, eu não entrei não, não. Ah, foi aqui. Corta isso, isso. Aí. Isso aí. Beleza. Ó, gente, estou a favor de uma tendência. Aqui teve uma correção. Eu queria achar um outro exemplo, que é melhor ainda, mas esse aqui deu certo. Esse aqui, ó, rompeu e testou a máxima anterior. Na realidade, esse aqui, eu acho que testou aqui, ó. Aí não teve força, vem de 50%, voltou a cair. Mas tem uma outra, vai ter exemplo melhor ainda, quer ver? Aqui, ó, vai ser esse. No que eu queria mostrar, o que acaba sendo, ó, tá caindo, faz uma bandeira. Lembrando que essa aqui, lembra que tem vários tipos de correções? Pode ser swing, não é o caso aqui, ninguém ganhou dinheiro na correção por swing. Pode ser apenas uma barra, pode ser uma lateralidade, né? O que mais pode ser? Pode ser lateral, tá escrito aqui, ó. Tô lendo aqui do lado, quem tiver com o livro tá vendo aí. Pode ser a perna para baixo, né? Em uma alta, no caso, a perna para cima, em uma baixa, né? Pode ser apenas uma perna para cima, mas notem que uma palavra-chave é escrita, ó, seguido por pelo menos um teste da máxima anterior. Onde foi o teste da máxima anterior, no meu ponto de vista, nesse contexto aqui? Para quem já vendeu aqui, olha lá, houve o teste da máxima anterior aqui. Não importa se passou, se ficasse um pouquinho abaixo, porque, querendo ou não, olha lá, falhou em romper e deu mais setup de venda. Ou às vezes vai acontecer uma bandeira igual essa. Rompe e corrige. O corrige é o teste para ver se vai conseguir levar lá em cima. Não conseguiu. Já parou na própria barra, na própria linha de rompimento aqui, ó. Nessa LTA, aqui, ó, linha de tendência de alta aqui, que estava protegendo esse preço, fazendo esse preço subir em forma de canal estreito aqui, ó. Então, rompeu, corrigiu, pode vender aqui, porque foi feito o teste da máxima. O teste, lembrando, não precisa chegar lá. Aliás, é até melhor, ó, ficou gap aberto aqui, desse ponto de venda aqui, então é um ponto de rompimento também. Ficou gap aberto, o mercado vai e cai. Aí podemos dizer que depois veio testar mais perto. Beleza, caiu de novo. De novo, fez teste perfeito aqui, perfeito ou quase perfeito, e voltou a cair. Então ficou claro isso, né? Essa questão de teste, volta. Pra vocês verem que sim, tem muitas formas de ler o mercado. Só escrito aqui, se não tiver alguém para explicar os detalhes ou explicar alguns exemplos, por isso que muita gente acha complexo, né? Eu acho que nisso que eu estou tentando ajudar e compartilhar um pouco de conhecimento. Se alguém quiser dar mais exemplo, achar mais exemplo, por favor, enriqueça a aula para que todos possam entender. Qualquer barra ou série de barras que represente qualquer pausa ou perda de momentum é uma correção, mesmo que não seja nenhum movimento real para trás. Qualquer barra
ou série de barras que representa qualquer pausa ou perda de momento é uma correção. Ah, fica fácil, ficou fácil de entender agora. Mesmo que não haja nenhum movimento real para trás. Ou seja, ainda que tenha barras sequentes de reversão, igual aqui, ó, não significa reversão, é apenas uma correção, tá? Lógico que eu não venderia a primeira barra para baixo, ó. Embora tivesse na média, mas eu não sei se aqui vai fazer ó, um ombro, cabeça, ombro, ou né, um fundo duplo com correção profunda, mas porque foi muito forte essa subida. Tudo bem que eu já perdi trade assim, veio muito forte até a média e daqui explodiu de volta a favor da tendência, mas essa correção aqui está muito forte. Ela, né, um pouco que arrefeceu, né, diminuiu a força dessa queda. Só que agora, a partir do momento que ela veio de novo aqui, subiu, deu essa barra climática aqui de alta e falhou e não deu continuidade, e aqui deu gap de média, deu setup de novo, correção aqui deve ter sido 75%. Ó, aqui de novo já me deu, mostrou para mim que era só uma correção, poderíamos estar vendendo novamente. Assim como aqui também veio a segunda entrada, foi mais fácil de entrar, deu nova entrada aqui. Sim, sim. Aí fez o teste perfeito, foi dando vários motivos. Mas enquanto isso aqui está acontecendo, ó, você vai pensar mesmo, tendo essas monte de barra, o mercado reverteu. O mercado reverteu depende. Ele está fazendo o primeiro rompimento de linha depois desse canal, ó. Ó, lembra que eu mostrei um detalhe de 2 dias atrás? Mesma coisa aqui, ó. Olha o racional, olha como os padrões se repetem. Eu tenho um canal aqui, rompeu, ou eu compro aqui e arrisco acreditar no rompimento, ou se romper e começar a engasgar e falhar, eu aposto que vai falhar esse rompimento. 80% dos rompimentos falham. Então, aí eu vou e vendo aqui. É o mesmo exemplo desse contexto aqui, ó. O pessoal da sala vai confirmar que eu falei que era venda. Aqui, ó. Porque nesse dia nós vendemos. O mesmo exemplo, gente. Olha que interessante, ó. Rompeu, não deu continuidade, aqui aí deu platô, vendemos, ó. Mesmo motivo. Tá vendo como é que os padrões se repetem? É só você desenvolver a leitura, sei lá, acho que mais ou menos igual essa que eu estou falando, tudo isso aqui tirado dos livros, do jeito que o Brooks explica. Era isso um pouquinho. Eu acho que o que eu entendi nessa frase aí, ó, qualquer barra de série de barras represente qualquer perda de momento, eu acho que é isso aqui, ó. Ela estava subindo, voltou, você viu que ela não rompeu para baixo, ela só fez uma pausa e continuou subindo, né? O que eu entendi dessa frase foi isso aí. Para dar uma tendência, faz uma pausa, mesmo que não rompe, mesmo que não haja nenhum movimento real para trás, tá vendo? Eu entendi foi isso. Você tá mudo aí. Você tá mudo. O que me preocupa é essa frase aqui, série de barras, que às vezes confunde a gente. Será que o mercado entrou no modo sempre comprado? Né? Em vez de ser só uma correção? É só para isso aqui que eu estou chamando a atenção. Ficar esperto, porque às vezes não deixou no modo sempre comprado, não. Ele é apenas uma correção ainda da tendência principal. Estava multado, vocês explicaram, vocês escutaram, né? Na hora que eu expliquei as duas bandeiras, essa e a anterior, né? Foram semelhantes. Falha de rompimento aqui, deu entrada na venda aqui nos 2 dias pelos mesmos motivos. Às vezes eu estava mudo falando e isso vocês viram, né? Não, tá ouvindo. Beleza. Então, ó, uma série de barras, só que tome cuidado, tá? Que é só uma pausa ou perda de momento. É uma correção. Momentum, para quem não sabe, é aquele movimento desembestado que vai, ó, aqui, isso é momentum. É um tipo de operação que computadores fazem, que às vezes a gente pode também arriscar a fazer. Tá caindo igual um doido aqui, tá caindo, tá caindo, tá caindo, é momentum. Ó, trade de momentum. Ou você entra ali a mercado mesmo, ou você fica de fora.
você faz o sell the close, né? Vai vender fechamentos. Tem várias formas de entrar, né? Aí a ordem limitada, a ordem stop ou a mercado mesmo, faz a favor do movimento. Vamos lá. Isso inclui uma única barra interna, que obviamente não se estende abaixo da mínima ou acima da máxima anterior. Quando é uma única barra, a barra é chamada de uma barra de pausa ou uma barra de correção. Essa correção de uma barra são compostas por uma série de pequenos swings em tempo gráfico menor. No entanto, pode ser necessário descer até um gráfico de 1 minuto ou 100 ticks para vê-lo. Isso é uma perda de tempo para um trader, mas é útil para estar ciente da realidade porque fornece uma justificativa para considerar a entrada em um trade, em uma operação. Então, gente, se te dá uma inside aqui, ó, você não precisa baixar para o gráfico de minuto. Eu sei que abaixo dela é para me vender, né? Abaixo dela é para me vender. Não preciso baixar para o gráfico de 1 minuto. Embora tem gente que vai baixar, e tem horas que o Brooks fala, baixa para 1 minuto para você pegar uma entrada menor. Não vamos ser hipócritas. Ele ensina isso também no curso grande, principalmente. Ontem ainda, sobre ordens, eu estava lendo isso aí. Mas não precisa. Se você focar no gráfico de 5, eu não olho gráficos menores. Vou fazer uma entrada levemente melhor. Tá, mas também vai te dar sinais falsos e sai do trade system. Se você fica só no gráfico de 5 minutos e maiores, você opera de forma mais monótona. O que é entradas mais monótonas? Deu setup, vamos entrar. Se der stop, deu. Mas, entendeu? Você tem mais tempo para raciocinar. Agora, no 1 minuto é frenético. Enquanto no gráfico de 5, você tem que ficar de olho nos últimos 10 segundos da barra, que vai formar o formato dela final. No gráfico de 1 minuto, é o último segundo, muda tudo. Às vezes tá uma barra de tendência no último minuto, segundo, ó, tá essa barra de queda aqui. No último segundo, ela fecha aqui em cima, ó, no gráfico de 1 minuto. Tô até exagerando, mas só para vocês entenderem. Então ele é frenético. Ele muda tudo no último segundo. O de 5 minutos muda muita coisa nos últimos 10 segundos. Mas enquanto a barra está se formando, você tem que olhar, observar ela, porque ela também já vai te dar indícios. Um exemplo, uma coisa é diferente, essa questão de formação de barras. Eita. Na hora que essa barra está caindo, ó, se ela estiver caindo, mantendo a sua mínima o tempo todo, em média, 3/4, ela está se formando, ó. Aí imagina, ó, ele tá nesse segundo, ela tá aqui, ó, em 3/4. E vai caindo, e fica mantendo seu 3/4. Tá caindo, e fica mantendo o seu 3/4 o preço. É diferente de uma barra aqui, ó, desse tamanho. Mas ela chegou aqui, voltou lá em cima, voltou aqui, voltou lá em cima, voltou aqui, aí fechou aqui. Por que que é diferente? Porque no tempo gráfico menor, no 1 minuto, por exemplo, gente, foi uma lateralidade. Veio aqui embaixo, subiu, desceu de novo, ou seja, aquelas barras que dá uma pancada para baixo, mas volta tudo, dá uma pancada para baixo e volta tudo. É uma lateralidade. Vocês viram que tem diferença na formação? Olhar a formação da barra é importante. Então, ou seja, ela está formando, legalzinha, está caindo, tal. Aí, ó, é uma tendência melhor que você vai enxergar no gráfico de 1 minuto. Ó, pronto, fechou aqui. É uma tendência. Por isso que, ó, a maior parte do tempo da sua formação, ela tá embaixo. É diferente do jeito que eu falei, ó. Todo mundo entendeu isso? Se alguém quiser, eu reexplico. É diferente dela ficar desse jeito aqui na formação dela, aí chega aqui e fecha aqui. É diferente, porque você vai dar um efeito diferente num tempo gráfico menor. E o exercício que a gente tem que fazer é entender os 5 minutos, o que está acontecendo no 1 minuto, sem ter que olhar 1 minuto. Eu faço esse exercício todo dia, não olho 1 minuto e tento entender o que está acontecendo lá, para dar mais ênfase, né? Como que é? Mais segurança à minha operação. A barra inside eu já expliquei. Então, quando é uma única barra, a barra chama. Não, já lemos tudo isso, né? Então, beleza. Vamos adiante.
Em qualquer tendência, há uma série de tendências opostas menores. Aí, ó, é o que eu acabei de explicar. Aí pra vocês verem, eu li esse livro faz mais de um ano e agora é o que eu acabei de explicar, é o que tá escrito aí. É uma série de tendências opostas menores, algumas durando apenas uma ou duas barras, um tempo gráfico menor, e todas devem ser consideradas uma probabilidade de falhar e, portanto, configuradas para operações na direção da tendência maior. Então, o foco é na barra do tempo gráfico maior, é os 5 minutos. Em uma alta, os swings devem ter tendência para cima, o que significa que cada correção deve estar acima da correção anterior e deve resultar em uma máximas e mínimas em tendência ou swings em tendência. Lembrando a teoria de Down, uma tendência, ela só é tendência se tiver máximas e mínimas mais altas, tá? Ah, Leandro, mas aí aqui fez uma correção, rompeu acima, voltou aqui, ó. Perdeu a tendência? Voltou aqui e subiu. Depende. Ah, não, depende. Não, quer ver, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esse aqui seria, já poderia virar lateralidade. O que eu quero explicar quando é uma, você tem que ver se é a mínima recente, se ela é majoritária ou minoritária. Ó, tá subindo, beleza. Máximas e mínimas mais altas. Aí de repente te dá uma máxima aqui, ó, que falha em romper, certo? Falhou em romper aqui, fechou abaixo. Então aqui não é máxima, é mínima majoritária. Meu stop técnico está aqui, minha mínima majoritária mais recente está aqui. Aí ele volta aqui, ó, e volta a subir. Ainda continua sendo tendência. Por mais que ele tenha perdido essa mínima aqui, porque essa mínima ela não chegou a romper aqui, ó. Então, ou seja, virou apenas uma pausa aqui. Vamos tentar achar um exemplo desse? Para vocês incorporarem isso. Isso é uma teoria importante. Aqui, ó, é um caso. Nossa, legal. Quando essa barra veio acima dessa máxima, quer ver? Deixa eu desenhar. Estou numa tendência, olha lá. Tendência, olha lá. Aí veio aqui, ó, não rompeu essa mínima, rompeu muito fracamente. Onde é a minha máxima majoritária mais recente? É aqui ou é aqui? Né? Aqui? Acima Lá em da cima, 5. né? É acima das 5. Então, o mercado ter vindo aqui acima, ó, não desconfigurou a perda da tendência nesse dia. Para desconfigurar, teria que ter vindo aqui, ó. Porque aí sim o mercado poderia entrar numa transição de lateralidade. Mas por enquanto, não. Ele não veio acima da máxima. Por que que aqui era a máxima majoritária mais recente? Porque rompeu com força. Isso aqui está lá sobre stops. Nós já estudamos isso na turma da sala. Eu quero até revisitar stops técnicos, onde a gente aprende a fazer stop técnico. Aqui não é uma mínima majoritária mais recente, porque não houve rompimento aqui, ó. Agora, a partir desse rompimento, aqui se tornou a máxima majoritária mais recente. A tendência se desconfiguraria se o preço viesse aqui. Não que não deixaria de cair, mas deixou de ser tendência. Aí a probabilidade maior é a lateralidade. Mas note que as máximas majoritárias mais recentes não foram perdidas. Então, ó, aqui rompeu aqui? Não. Então a máxima majoritária mais recente ainda continua aqui. Mas mesmo assim, nem aqui não chegou. Voltou a cair, beleza. Teve rompimento forte. Máxima majoritária aqui. Pronto, até aqui foi tendência. Foi rompido aqui. Foi desconfigurada a minha tendência? Ainda não. Segunda-feira que nós vamos ver. A máxima majoritária mais recente é onde? Agora está em cima dessa linha. Por quê? Aqui teve rompimento, beleza? Fechou abaixo, um bom rompimento. Ó. Então, minha máxima majoritária está aqui. Quem ficou vendido até o fim do dia, olha lá, ó, se deu bem. Se pôs o stop técnico aqui, conseguiu fechar aqui, ó, quase na mínima do dia. Tá? Mas aí não perdeu a tendência, foi um dia de tendência top. Um dia top assim para entender tendência, tá? Não estou falando que é fácil de operar ou é difícil, porque tem gente que tem mais dificuldade de entrar a favor da tendência, porque tem medo dela já ter acabado, mas não acabou, gente. Aqui dá para ver
que nesse dia, hora nenhuma, a máxima majoritária mais recente, aqui, depois que rompeu aqui, aqui, depois que rompeu aqui, aqui, hora nenhuma, a máxima majoritária mais recente foi violada. Ou seja, você só tinha que pensar em vender, porque você estava numa tendência de baixa. É diferente de outros dias que, ó, igual esse caso aqui, talvez seria a máxima majoritária mais recente, era aqui, ó, depois que teve esse rompimento aqui. Olha só para vocês verem. Então o dia já não é mais tendência. Olha lá, ó, o dia lateralizou. A partir do momento que o mercado veio abaixo aqui, olha lá, o que era tendência de alta nesse momento, acabou. Acabou. Veio abaixo, fechou abaixo aqui, veio abaixo até dessa outra. Aí o que que virou? Lateralidade. Ou correção para retomar, subir. Tudo bem, pode ser também. Mas vai retomar a subida ou vai reverter, a gente não sabe. Alguém falar alguma coisa? Volta no final do gráfico, por favor. Isso aqui? É, sobe um pouquinho. Aqui, aqui. Então, a máxima majoritária está aqui. E a mínima seria essa aqui. Sim. Aí foi o rompimento, né? Tá. Então, nós podemos considerar isso aqui assim como a amplitude final do dia. Sim, eu consideraria. Amplitude final do dia. É o que vai interferir agora, segunda-feira, na hora que a gente for operar cedo, nós vamos observar isso aí. Vamos supor que o mercado abra com um gap. Já outra coisa, gente, desculpe, eu não consigo não ensinar outras coisas, né? Tá aqui, vamos, já entrou no assunto. Se vamos supor que abra aqui em cima, o mercado quer fechar gap. Tem três gaps que ele vai fechar nesse trecho aqui, ó. Amplitude final do dia, a máxima, o fechamento ou até a mínima. São três gaps que o mercado, né, vai fechar e se não fechar, vão ficar esses gaps abertos. Aí se voltar a subir, ficou o gap aberto. Não sei se isso é novidade para muita gente ou todos já sabem disso, certo? Então, são três pontos que serão testados aí. Não é simplesmente, o fechamento de ontem. Não, são esses três pontos. Se ficar um deles sem testar, considere como um gap. Ou por que também? Vamos falar que vem até aqui e volta a subir. É um fundo duplo mais alto. Aqui, ó, um fundo duplo mais alto. Simplesmente isso. Um fundo duplo, correção profunda. Se voltar a subir, estou falando, né? Então, fique esperto com isso. Bem, obrigado. Todos os movimentos com forte momento geralmente têm pelo menos um teste do extremo após uma correção. Todos os movimentos fortes geralmente têm pelo menos duas pernas, mesmo que se a segunda for insuficiente e reverter, tá? Ele fala todos com uma certa convicção, mas a gente sabe que tem a volta em V. A volta em V acontece raramente, não sei se você vai falar aqui. 20% das vezes ou menos que ele fala que vai ter forma em volta em V. Só que também tem um outro contexto, gente. A tal da volta em V, em lateralidade, é normalzíssima. Ela acontece toda hora. Volta em V, se você olhar uma lateralidade, se você não ficar esperto, agora nesse contexto aqui, ó, enquanto estava lateral, ó, estava subindo, volta em V. Aqui já subiu, aqui já desceu, ó. Aqui já subiu com força e aqui já desceu com força. Então, ou seja, até aqui eu estava enxergando como lateralidade e operando os extremos. Mas numa tendência, geralmente o fundo será testado antes de reverter para cima. Pode ser que o fundo já foi testado aqui, ó. Aqui teve um fundo, encontrou compradores, pode ser que já foi testado. Então, geralmente é testado, nem que seja com uma perna. E às vezes, não, ele vai ser testado, mas não chegando lá, né? É o tal da MTR com fundo mais baixo, com máxima mais baixa, mínima mais alta. Por exemplo, estou numa tendência de baixa aqui, ó. E aqui eu tenho uma MTR, por exemplo. Deixa eu até desenhar aqui. Eu tenho uma MTR aqui, ó. Olha lá, ó. Rompeu para cima, testou aqui por baixo. Aí veio, testou de novo, ó. Não veio até aqui embaixo. Já é um teste para voltar a subir. Talvez a entrada, se não fosse aqui, você poderia ter entrado aqui, I ou I, para voltar a subir. É só ficar esperto com isso. Aí, ó.
testou embaixo aqui a mínima da tendência, ultrapassou, só que quando ultrapassa assim, você pode entrar aqui pelo contexto de reversão climática. Vai ser até a próxima, talvez a nossa próxima aula aí na sala, reversão climática, porque essa aqui é a maior barra de todas dessa queda de 10 a 20 barras ou mais, e houve uma insidezinha, falhou, aqui teve falha de continuidade, aqui é um lugar que você pode arriscar um trade, né? É uma compra, e olha, gerou uma boa operação de alta para quem segurou, para quem buscou só um por um também deu. Todas as tendências, não importa quão pequenas sejam, devem primeiro romper uma linha de tendência da tendência anterior ou lateralidade e em seguida ter swings em tendência, como uma série de máximas e mínimas mais altas em uma alta, né? Ter máximas e mínimas mais altas em uma alta. Na ausência de qualquer um deles, não há tendência. Então, vamos lá. Se você tem uma tendência, você tem essa tendência de queda aqui, ó, né? Tá, eu não estou nem olhando para trás, tá? Estou olhando só esse dia aqui, que é como exemplo. Eu preciso, para falar que é uma tendência de alta, ó, por enquanto eu estou, ó, mínimas e máximas mais baixas, beleza? Estou numa tendência de baixa. Aqui parou, voltou aqui, beleza. Para mim falar que é uma tendência de alta, eu tenho que ter pelo menos o rompimento aqui dessa máxima anterior, uma mínima, aí sim rompeu acima, pronto, eu já estou em tendência de alta. Se não tiver isso, notem que não teve nesse dia. No meu ponto de vista, não teve, então, tanto que não virou tendência de alta. Aqui foi rompido aqui, ó. Olha lá, então, ou seja, ele fez ó, considerando aqui como tendência. Aqui que ele rompeu a máxima, né, anterior, máxima majoritária anterior. Fez uma nova mínima. Beleza? Critério 1 resolvido. Mas agora o segundo critério, fez uma nova máxima? Não. Então não virou tendência de alta, reversão. O mercado foi só uma correção. O mercado voltou a cair. Todo mundo entendeu o raciocínio? Então, para me falar que teve reversão ou que mudou a tendência, enquanto não mudou, estamos em tendência de baixa ainda. Até ser, ou lateralidade, né? Pode se tornar uma lateralidade, foi o que se tornou. Beleza? Que é igual a teoria de Down que eu expliquei também agora há pouco. Qualquer dúvida, não entendeu, levanta a mãozinha. Ou pode chamar aí. A melhor relação risco-retorno pode ser quando você entra na primeira correção após o rompimento da linha de tendência, antes que haja uma tendência claramente estabelecida. Então, olha lá, o melhor risco-retorno, gente. Então, ou seja, pega essa tendência aqui, ó, ela ainda não tinha, a gente não saberia se ela ia reverter ou não, fazer as máximas do jeito que eu expliquei aqui, subiu aqui, desceu e voltou a subir. A melhor forma de entrar é entrar aqui, ó, né? Tentar antecipar, risco retorno, até para você depois acompanhar o mercado e pegar ele em toda a perna. É possível. Essa entrada aqui, ó, eu falei na sala. Eu, particularmente, não fiz, mas falei que, ó, aqui era uma possível bandeira final. Se falhar até nessa barra aqui, ó, em até duas barras, gera uma compra para buscar 50%, pelo menos, né? Olha lá, ele foi no 50%, mais ou menos, voltou a cair, aí sim deu essa pancada para cima. Aí deu a segunda entrada aqui, né? É porque aqui ainda não tinha dado gap de, não quer? 2 HM. Acabou que aqui deu 2 HM, nós vendemos aqui, acabamos topando. E se tivesse revertido, aí ó, pegava essa pancada aqui por falha de 2 HM. Ó. Nesse dia eu levei esse pequeno lozinho aqui. Mas faz parte. Nessa queda, peguei a queda, então só maravilha. Legal. E na hora de tomar o stop, tomei esse stopinho porque era 2 HM. E aqui em cima deu venda de novo, que eu já expliquei na aula de ontem. Então, aqui já dava para antecipar, tá? Já dava para saber que era uma possível bandeira final. Se eu olhar para trás, eu acho que também é lateralidade. Deixa eu dar uma olhada aqui para trás. Tinha fundo aqui perto? Tinha. Aqui, ó.
falhou em romper esse fundo. Aqui, ó, essa mínima, a mínima do dia anterior. Segunda falha de rompimento da mínima do dia anterior. Ou seja, então aqui, ó, você tem que procurar se antecipar. É o que ele escreveu aqui, ó. A melhor relação risco-retorno é quando você entra na primeira correção após o rompimento da linha de tendência. Houve o rompimento de linha de tendência aqui, ó. Aí, ó. Houve o rompimento e você entra na primeira, ou aqui, no caso, se tivesse segurado, ou aqui, né? Que seria mais seguro. Ó, primeiro teste, segundo teste, ó, dessa linha. Nossa, isso aqui também é fatal. No dia, pena que eu não desenhei essa linha. Se eu tivesse desenhado, eu tinha entrado aqui com mais convicção. Após o rompimento da linha, antes que haja uma tendência claramente estabelecida. À medida que uma possível tendência do dia está se desenhando, os traders devem procurar sinais de força e cada um deles aumentando as chances de que a tendência continue. Vamos lá, gente. Força na peruca aí. Não dispersem. Então vamos lá, continuando. A tendência. Ó, gente, lembrando, quem está assistindo até agora aí, está aguentando, os que estiverem assistindo no YouTube, se inscreva no canal, entre no nosso Telegram logo abaixo, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, tá bom? Isso aqui, para quem estiver chegando agora e caindo de paraquedas, como um monte de gente cai no canal aí, todos os dias, leitura do Barra Barra, a gente faz todos os domingos às 9 da manhã, tá? Das 9 até às 10h30, 11 horas. É meio maçante mesmo, é só uma forma minha. Para quem não sabe, eu sou o tradutor do livro, o tradutor oficial do livro que é vendido na Timing, certo? Tem gente que acompanha 2, 3, 4 meses e não sabe disso ainda. Por isso que eu sempre falo, Leandro, ó, tá aqui, eu sou o tradutor oficial do livro vendido pelo Márcio Noronha pela Timing, certo? E quem quiser o livro, site da Time. Não me peça no privado que eu não vou mandar PDF, arquivo, além de ser pirataria. Eu acho que eu sou a última pessoa do mundo que vocês têm que pedir isso aí. Voltando aqui. A tendência continua até depois de romper sua linha de tendência, certo? Acabei de mostrar exemplo aqui, olha lá. Mesmo tendo rompido a linha de tendência, a tendência continua. Não quer dizer que acabou, não. O que acaba a tendência, eu já falei, são máximas e mínimas mais altas, e ainda tem que olhar contexto, porque ainda pode ser só um canal após um impulso aqui e voltar a cair, tá? Então, fiquem espertos com isso. Você não deve operar contra a tendência até que o mercado tenha força suficiente para romper a linha de tendência. No entanto, mesmo assim, você não deve entrar em contratendência até que o mercado volte a testar o extremo da tendência. Isso significa que, mesmo depois de um rompimento da linha de tendência, você ainda deve procurar operações a favor da tendência, porque deve haver um teste do antigo extremo. Às vezes, há tanta força no rompimento da linha de tendência que não deve haver muito teste no extremo. Mas essa é uma exceção e não a regra. Vamos lá. Até esse momento eu só podia estar pensando em vender, né? Então, a 16, ó, foi uma ótima venda, bandeira de baixa, topo duplo, voltou a cair. Mas, ó, foi rompida a linha de tendência. Eu ainda assim devo estar pensando em vender. Aí, no caso, testou o extremo da tendência e até passou, o Brooks até recomenda você entrar na segunda entrada. Onde foi a segunda entrada? No meu ponto de vista, seria 26. Só que tinha a média móvel aqui ainda, então aí você analisa na hora se vale a pena ou não correr o risco. Mas note que o extremo foi testado aqui, ou se aqui caiu, aqui foi uma reversão climática. Ó, isso aqui está em outra parte, tá? Esse é um negócio mais aprofundado. Foi testado o extremo. Então, a partir daqui, o mercado reverteu. Então, poderia entrar na compra aqui, poderia entrar aqui, porque aí sim, compradores estavam entrando forte, ó. E já havia acumulação de compra, ó. Essas barras verdes aqui, ó, que são inside ou outside aqui, deixa eu pôr um gráfico preto e branco e ver se eu acho esse mesmo dia aí. Aí fica mais fácil vocês identificar. Deixa eu apagar esses estudos aqui, peraí. Quem gosta desses estudos aí, tem lá no meu Telegram, tem nas redes sociais. É só entrar no Telegram que vai estar logo abaixo. Cadê o dia? Aqui. Esse exemplo aqui, esse mesmo dia que nós estamos.
Enquanto a linha não é rompida, olha lá, ó, você não pode pensar em comprar, né? Então, ou seja, aqui seria uma compra ruim. Foi rompida? Beleza. Posso até pensar em comprar, vou esperar o teste. Aqui houve o teste do extremo. Agora me deu dúvida. Depois para gravar? Pois. Aqui seria a compra ou segunda entrada aqui. Gente, aqui tem um outro fenômeno que eu poderia explicar para vocês, é o seguinte. Isso aqui é uma armadilha de segunda perna. Aqui eu tenho várias situações aqui, ó. Armadilha de segunda perna, por quê? O mercado ele faz esse impulso, os traders querem perna um, perna 2 e não fez. Se torna armadilha de segunda perna. Onde você deve entrar? Segunda entrada. Aqui foi uma armadilha de segunda perna. Outra leitura. Aqui eu tenho a maior barra de todas, depois de 10 ou 20 barras, então eu tenho uma barra climática ou barra presente e não teve continuidade nessa barra. Então aqui eu tenho um possível gap de projeção ou gap de exaustão? Gap de exaustão. O que significa gap de exaustão? O gap será fechado rapidamente. Aí então, olha lá, fechou rapidamente, então eu vou ter uma correção mais profunda. Só, gente, ainda é correção mais profunda. Eu não sei se vai reverter, certo? Mas eu tenho que saber disso. Você está vendo que tem um monte de coisas sofisticadas? A metodologia é completa, mas tem um monte de detalhes aí que exige aí tempo de estudo, beleza? Então, geralmente será testado, né? A não ser testado a mínima é exceção, tá joia? E, gente, eu vejo mais um motivo para comprar aqui. Olha só para vocês verem. Olha que legal, gente. Price action dá para ganhar dinheiro ou não dá? O que é aí, gente? Fundo duplo, correção profunda, Ombro, cabeça, ombro. ombro, cabeça, ombro. Olha para vocês verem como é que price action. Tem hora que é assim, gente, eles dão os sinais, eles dão os sinais assim para você. Quem está atento aos detalhes, gente, por isso que o foco tem que ser total e igual eu fiz na sala, combinei com o pessoal, cada um vai olhar uma coisa. Eu vou ter que olhar tudo, claro, como estou à frente à sala, mas às vezes alguma coisa vai escapar. Mas cada um tem que olhar uma coisa. Você está vendo, Daniel Ferraz, que vale a pena? Cada um tem que olhar uma coisa. Olhar gap, um vai ficar focado só Sim, em com gap, certeza. outro tem que ficar olhando nas retrações, outro tem que ficar com essa linha lateral aqui, ó, observando esses detalhes. Ó. Olha que espetáculo. Aí você entra aqui, pega a pancada positiva, uma pancada na cara aqui de gain, de ganho, ganho rápido. Tem dinheiro mais rápido do que esse no mundo? Com exceção de, sei lá, um médico cirurgião, ou um advogado renomado, ou qualquer outra coisa. Gente, para nós, que somos meros mortais, ou jogador de futebol, né? Igual o Ronaldinho, igual o Neymar, Messi, o Cristiano Ronaldo, com exceção dessa turma, para nós, meros mortais, não tem jeito, não tem forma mais rápida de ganhar dinheiro do que essa. Lógico que também, se fizer leitura errada e não souber gerenciar, vai levar ferro, né? Vai perder. Mas olha para vocês verem que interessante, ó. Aqui, aí faz um teste perfeito, faz essas várias leituras que eu fiz, armadilha de segunda perna, barra climática, segunda entrada após barra climática, te gera um trade aí, ó. Por isso que o mercado funciona. Aí tem gente que olha, nossa, teve notícia. Não, jovem, não teve notícia, não. Teve price action aqui, um monte de gente viu, entrou e o mercado, pô, empolgou e foi embora. Certo? Não é que teve notícia, nem tudo é notícia quando dá esses movimentos bruscos. É simplesmente enxergar o que estava acontecendo, coisa que a gente não sabia. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás, nem tinha noção que essas coisas existiam. E para muitos que estão aqui hoje, é a primeira vez na vida que tá vendo uma situação dessa, né, compartilhamento de conhecimento a esse nível. Porque eu vou falar para vocês, e de graça, porque tem gente que nem pagando você nunca ensinaram isso para vocês, nem pagando. Concordam? Eu já paguei vários cursos, nem isso me ensinaram. Fui aprender em Albrooks, né? Direto na fonte, e direto na fonte a gente aprende esse tipo de coisa. Bom, chega de papo. Vamos de novo aqui à leitura. A tendência continua, tá? Onde que eu parei? Você não deve esperar, não deve operar tendência, tal. Tudo isso eu já falei. No entanto, mesmo assim, você não deve entrar contra a tendência até que o mercado volte a testar o extremo. Beleza. Nossa, eu li tudo, desculpa. Você leu toda essa parte, Jesus. Isso significa que mesmo depois do rompimento da linha de tendência, eu li tudo já, né? Ah, então beleza. Vamos para a próxima aqui.
Desculpem, gente, é que eu quero explicar, quero mostrar um monte de coisa legal, para não tornar a leitura também cansativa, né? Se for só para eu ler aqui, vocês lêem sozinhos. Se você estiver desenhando muitas linhas de canal de tendência ou olhando o gráfico de 1 minuto, então você está muito ansioso para encontrar uma reversão e provavelmente está perdendo muitas grandes operações a favor da tendência. Gente, isso aqui é fundamental. Eu sei que 1 minuto ajuda, eu sei que, assim, no curso grande o Brooks fala, ó, se você olhar no 1 minuto, você vai se antecipar na entrada. Gente, raramente ele fala isso, tá? Eu já assisti os 52 vídeos, é umas 2 ou 3 ocasiões que ele fala isso, mas eu vejo mais ele atacando quem fica olhando 1 minuto, atacando no sentido de criticando, né? Do que os dos momentos que ele ensina. Beleza, ele está ali para ensinar. Assim como ele ensina entradas por ordem limitada, mas eu, particularmente, não entro por ordem limitada, raramente. Só se eu perdi a entrada, o mercado voltou, aí me dá oportunidade, igual aconteceu comigo essa semana. Eu perdi a entrada por. Não lembro. Eu estava distraído, estava ensinando alguma coisa tal. Aí o preço voltou, pegou o preço que eu queria antes de pegar o alvo, beleza, entrei, fui lá e ganhei, deu gain do mesmo jeito. Aí entrei por ordem limitada, porque eu já tinha sido rompido. Essas exceções, eu raramente opero por ordem limitada. Porque o próprio Brooks ensina que ele mesmo, está na biografia dele, ele opera por ordem stop. Tá? Ele fala isso, tá lá, tá aqui, ó, já li sobre o autor, vocês viram, só lê lá sobre o autor. Pega o barra barra e lê lá. Ele opera por ordem stop. Então, se ele opera, eu também sigo o ritmo dele. Não que quem opera por ordem limitada também ganha dinheiro, se souber o que está fazendo. Mas outra coisa, gente, que eu debato muito: esquece 1 minuto. Porque se você estiver olhando 1 minuto, parece que você está ansioso para encontrar uma reversão ou encontrar uma entrada. Só 5. E tem hora, e no curso grande é tão legal que ele te ensina a olhar o 1 minuto, igual eu mostrei exemplos agora atrás, olhando 5. No 5 você encontra motivos. Eu não vou falar agora, mas tem vários setups que você vê o que aconteceu no 1 minuto dentro do 5. Aí, se você souber, beleza, vai te dar mais convicção. Opa, dentro do 1 minuto lá deu entrada também, então reforça a minha motivo de entrada. Mas não fique olhando para gráfico de 1 minuto, minha opinião, porque cria ansiedade. Nós não podemos ter ansiedade, nem viés. Espera os 5 minutos, tenha domínio dele. Pode olhar os 5, pode olhar os 60, beleza, porque aí também você não está criando ansiedade. Você está vendo se você está do lado certo, às vezes lá é canal estreito, lá tem motivos para continuar na tendência, beleza. Mas foquem nos 5 minutos. Lembrando que ele recomenda no máximo, no mínimo, você vai operar o 3 minutos. Menos que isso, não. Por quê? Ele fala que você pode ter no máximo 20 barras dentro de 1 hora, que é o de 3 minutos. Então foque no mínimo. Quando você estiver muito bom, tá? Na hora que você estiver muito bom, você baixa para 3 minutos. Mas para nós iniciantes, é 5 minutos. Na hora que eu tiver 10 anos consistente, talvez eu baixe para 3. Mas enquanto eu não tiver 10 anos consistente, 10 anos e ter feito meus primeiros milhões, é gráfico de 5 minutos, porque para mim tem dado certo, tá? Espero que dê certo para a maioria de vocês. Vamos lá. Você está em negação e perdendo dinheiro por causa disso. No caso lá, 1 minuto, tal. Além disso, como a maioria das ultrapassagens e reversões da linha de canal de tendência são minoritárias em uma tendência forte e falham, você está operando com muitos perdedores e se perguntando por que os padrões estão falhando quando deveria ser tão bons. Espere o rompimento da linha de tendência no gráfico de 5 minutos antes de olhar para uma operação contra tendência. E olhe para todas as pequenas ultrapassagens de linha de canal, de tendência. Lembrando que é linha de canal, para quem aprendeu isso semana passada, tem gente que não sabe. Numa queda, a linha de canal é essa aqui, ó, a linha de retorno, tá? E numa alta, e essa é a linha de tendência de baixa. E numa alta, essa é a linha de tendência de alta, essa aqui é a linha de canal, ó, ou linha de retorno, certo? Só para lembrar. Espere o rompimento da operação de contratendência, opere para todas as pequenas, olhe para todas as pequenas ultrapassagens da linha de canal de tendência como setups a favor da tendência e entre onde os perdedores estão saindo com seus stops de proteção, certo? Onde os perdedores estão saindo. Gente, é armadilha. É a tal da armadilha que a gente fica observando também o dia inteiro.
Uma parte ficou armadilhada, é onde você vai entrar. Você ficará mais feliz, muito mais feliz, relaxado e rico e se divertirá, gente, você se diverte mesmo, ao ver como eles funcionam bem, quando intuitivamente não deveriam, porque o mercado parece ter ido longe demais sem uma correção. Então vamos lá, vamos achar, olha como é divertido. Algumas situações, lógico, quando você está ganhando dinheiro, não é que você está no loss, não é divertido, não. Vamos pegar sexta-feira aqui, ó. O cara, o dia está numa tendência de baixa. Se você conseguir fazer essa leitura aqui, ó, você vai ver como é que é divertido, ó. Tá em tendência. Me dá aqui um platô, ó. Beleza, deu uma venda que foi muito fodástica, né? Deu uma queda legal. De repente, subiu forte, ó. Mas qual tendência que nós estamos ainda, meu jovem? Primeiro, outro gap de média. Aí você olha o cara comprando aqui, ó, né? Porque está acreditando que vai subir, beleza, ficou armadilhado. Talvez até eu comprava, não estou questionando isso. Mas ele ficou armadilhado, o mercado não subiu. Aí você vai entrar onde? Onde eles têm que estopar, ó, aqui. Olha lá, eles têm que estopar. Você pode vender aqui, ou vender até a própria barra. Olha lá, caiu. Ou seja, aí vem o desavisado e quer comprar uma tendência de baixa. O cara quer comprar uma H1 contra essa força. Onde ele vai ter que estopar? Abaixo, aqui, porque a H1 foi acionada depois, ó. Pressupõe que fechou barra careca aqui, deve ter vindo abaixo. Não, não necessariamente. Espera aí, que ela fechou acima. Espera aí, vamos ver onde fechou. Onde rompeu primeiro, né? Rompeu para baixo primeiro. Olha lá. Rompeu para baixo, ou seja, acionou L1. Rompeu para cima. Beleza. Fez depois do impulso desse duas barrinhas. Então, você, onde esses caras vão estopar? Quem comprou isso aqui, ó. Olha aqui onde ele vai estopar. É até divertido, se não fosse trágico pro próximo, pro outro, né, meu adversário, no caso o comprador. Cara, olha aqui, é trágico para ele, mas é uma delícia para você, é monótono para você, porque você enxergou um impulso e uma L1. Gravei um vídeo ontem sobre isso. Olha aí, ó, fica até monótono ou enxergar isso. Mesma coisa, aqui é uma barra de compra com essa força de queda aqui? Não. Aí onde eles vão estopar, que será essa barra aqui, é onde você vai entrar na venda. Ó, fica até monótono, pelo menos para scalp, né? Estamos falando pelo menos scalp. Ou seja, aqui é uma barra de comprar? Tá bom, pode até ser. Porque, né, teve força aqui, você está arriscando, testando, mas, gente, a tendência está de baixa, ainda não foi violada aqui, ó. Nós temos outra linha de tendência aqui, houve só o primeiro rompimento dessa outra linha, ó. O cara aqui então ficou armadilhado, ainda que você comprou, porque você acreditou, não, beleza, é um pivô na média, às vezes até eu compraria, mas olha aqui, L1, L2, ó, a favor da, uma L2 a favor da tendência, meu jovem. Aqui, ó, fica até divertido operar, vira até um joguinho divertido, beleza? Enxergar isso aí. O joguinho de ficar enxergando barra não é gostoso, não, mas ganhar dinheiro é gostoso. Quem que é o user? É o Jonathan? Só para me saber. É você, Jonathan? Se for, pode responder no chat se não tiver microfone. Olha que legal. Bandeira de baixo, em forma de topo duplo. Gente, é top demais. Fica até divertido operar situações assim. Você está a favor da tendência, pensa em entrar a favor da tendência. Você vê comprador armadilhado, na hora que ele for estopar, você vai entrar vendido. Acabou. Então, dia de tendência, às vezes, até é fácil. O problema é que muita gente não sabe operar. Muita gente não sabe operar, aí não fica divertido, né? Porque fica querendo acertar o fundo. Tá em tendência de baixa, não, eu quero comprar porque eu vou acertar o fundo. É igual o cara que quer escalar e fica, tá caindo, vamos comprar, tá caindo, tá comprando. Cara, você tá fazendo preço médio. O Brooks não ensina isso. Escalar para o Brooks tem que ter stop. Se você não tem um stop definido ali, você não tá mais escalando, não. Você tá fazendo preço médio. Beleza? Você está fazendo preço médio. Você tem que saber o que está fazendo na hora que você está escalando. Pô, Opa, escalar. Leandro, bom dia. Bom dia.
É eu mesmo, Leandro. Beleza, Pois é. contribua, meu. Pode, abre É, uma vez. e a questão de escalar, a galerinha acha que é só adicionar contrato. Na verdade, você está escalando onde você realmente, a sua premissa ainda está válida e seria uma nova entrada. Não é simplesmente porque o fato do preço ter escorrido que você vai ficar adicionando contrato para tentar trazer seu preço médio para próximo da sua entrada. Sim, É se porque não houve realmente um perda da premissa. sim. E tal do escalar é o seguinte, gente. Se você entrou com um contrato, na hora que você for escalar, a sua premissa está válida, ou às vezes não está, mas você quer melhorar seu preço médio, você já está com dois contratos. A próxima vez que você entrar, se você entrar com um, não muda quase nada, você vai ter que entrar com dois. Pronto, você já foi para quatro contratos. Aí você trouxe seu preço melhor. A próxima entrada que você fizer de novo, você está com quatro. Você adiciona mais um, você acha que vai fazer diferença? Não vai. Você vai ter que entrar com mais quatro para justamente trazer mais na metade. Você já pulou para oito. E o mercado não voltou, e você está só se enroscando, porque quem começou com um está com oito, opa, alguma coisa está errada aí. Aí tá com oito. Aí chega um próximo ponto, não, aqui é compra, para quem está escalando nessa queda. Aqui deu outra compra, eu vou escalar de novo. Eu tô com oito contratos nesse ponto. Você acha que entrar com mais um aqui vai resolver? Não. Você vai ter que entrar pelo menos com mais oito. Você trazer o preço médio de novo para metade, porque se as correções são geralmente depois que, né, o mercado cada vez faz correções mais profundas, mas às vezes não, vai ficar no 50%, cai. Corrige 50%, cai. Então você vai ter que adicionar 8. Aí você já pulou para 16. Aí o mercado faz o que fez aqui, só sinto muito. Tudo que você ganhou no mês inteiro foi pro ralo. Porque se você está o mês inteiro operando com um ou dois contratos, você toma um loss com 16 contratos, cara, é fazer uma lápide para você. Sinto muito, lápide no mercado. Já tive aluno que quer escalar, não é para escalar. Eu já fiz isso lá atrás. Eu tenho Se, remorso até hoje. Eu teve um dia que eu escalei, perdi R$ 700. Foi justo no dia que eu escalei, o aluno foi o primeiro dia que ele entrou na conta real e ele perdeu 700 comigo. Aí eu conversei com o aluno, né? Eu expliquei e tal. E na hora de entrar e de escalar, falei, gente, eu estou escalando porque eu tenho dinheiro. Tanto que no dia eu consegui resolver. Eu estava com dois ou três contratos, meti 10. O meu problema foi resolvido, saí no 0 a 0. O aluno não, perdeu 700 de 7 mil que ele tinha da vida dele. Fiquei chateado, conversei com o aluno, expliquei a situação. Isso faz um ano e meio atrás, um ano e pouco. Gente, um ano depois eu ouvi falar isso. Ah, teve um aluno que seguiu você e perdeu sete. Pô, meu, aí acaba até com a moral da gente. Mas você vê, são coisas que a gente vai aprendendo na vida. Por isso que hoje eu não escalo, em público não. Oi? e sem contar, né, Leandro, que às vezes você escala, o preço te dá a oportunidade de você sair no 0 a 0 e você não sai e o preço rompe de vez. Volta de vez. Rompe de vez. Volta de vez. Por quê, gente? Quando você escalou, às vezes você escalou certo. Voltou no 0 a 0. As instituições vão sair ali, quem está armadilhada. Elas não querem ganhar, elas querem sair do rosco, da perda. Pense assim como você tem que pensar igual a instituição. Para ela, numa operação perdedora, o 0 a 0 interessa. Quando você entra numa operação sell the close, não é ensinada nos livros, é ensinada no curso grande. Se o cara entrou vendido aqui, ó, e deu essa barra de. Como é que chama mesmo, gente? Essa barra de. Quando não gosta, decepção. Decepção. Dá uma barra de decepção dessa. Ela aceita uma correção. Cara, na hora que volta aqui, o 0 a 0 para ela interessa. Ou ela vendeu aqui, ela vai vender de novo aqui, e o preço médio dela tá aqui, ó, mais ou menos. Cara, o 0 a 0 para ela de novo interessa. Por isso que muitas vezes vocês vão ver, ó, uma venda aqui, outra venda aqui, 50% aqui, o mercado volta a subir. São eles, esses vendedores, que adicionaram aqui. Aqui está no 0 a 0, eles estão para sair, eles compram. Aí eles compram aqui, o mercado vai. É por isso que funciona tão bem essa correção de 50% aqui, do jeito que eu estou falando. Esse dia eu mostrei para os alunos na sala durante a tarde uma situação dessa. Tá vendo? Isso é pensar como instituição. Isso é pensar igual o tubarão e seguir o que eles estão fazendo.
Se ele está fazendo isso, quem sou eu para fazer contra? Entendeu? Então tem muita coisa para nós aprendermos, gente. E reforçar no aprendizado. Vamos lá, continuando aqui. O extremo arriscado, perdendo. Eu li tudo? Li. Então, beleza. Nossa, hoje não vai dar tempo de terminar a parte teórica. Mas tá bom, gente. Mostrei bastante coisa no gráfico, né? Para não tornar a aula tão massiva. Depois de um declínio substancial em um mercado de baixa no gráfico diário, as pessoas começam a ficar muito preocupadas com o dinheiro que perderam e não querem perder mais dinheiro. Isso os fazem vender, independente dos fundamentos. Houve um problema adicional em 2018, os baby boomers. Para quem não sabe, eu também não sei qual que é a idade dos baby boomers. Eu acho que eram os que tinham 18 anos, 20 anos, porque é dividido por várias classificações, né? Eu nem sei, eu que tenho 40 anos, quem que eu sou? Bom, não interessa. O pessoal que tinha determinada idade nessa época aqui, aconteceu em 2008, eles estavam prestes a aposentar. Ah, então eram os velhinhos. Baby Boomers é quem nasceu na década talvez de 60, década de 50. Eles estavam prestes a se aposentar e ficaram chocados vendo seus confortáveis pé de meias perdendo rapidamente 40% do seu valor. Então eles entram em desespero. O que que eles fazem? Continuam a vender todos os ralis enquanto tentavam preservar o que sobrou. O que que significa? O cara, isso aqui o Brooks escreveu, é pensamento americano. Lembrando que brasileiro que investe em bolsa ou fazem bons investimentos ou busca entender isso aí, é, eles guardam parte do dinheiro em ações, em mercado acionário, beleza? Os americanos têm essa cultura de 60% mais ou menos fazem isso, certo? Para pé de meia, para aposentadoria. Olha que diferença de cultura. A nossa é 2, 3% ou menos, a deles é 60, entre 50 e 60, talvez um pouquinho mais, por cento. Então, ou seja, o cara está trabalhando a vida inteira, está juntando dinheiro. E o capital dele, beleza. Enquanto tudo está indo bem, está só subindo, as empresas estão subindo, o mercado americano é o mais confiável do mundo até hoje. De 200 anos para cá, subiu muitas porcentagem vezes e nunca deu prejuízo para quem segurou para o longo prazo, nunca, de 200 anos para cá. Então é muito confiável. Então as pessoas lá guardam o dinheiro. Só que quando as coisas começam a dar errado, igual deu na baixa de 2008, lá como é que chama mesmo, gente? Aquela depressão do negócio de imóveis, até recomendo o filme A Grande Aposta. Assistam aquele filme que vocês vão entender. Subprime. Problema com subprime. Assistam o filme A Grande Aposta. Pra vocês entenderem lá. E vocês vão entender. A minha esposa não sabia o que era operar a descoberto, o que era operar a vendido. Naquele filme ela aprendeu. A minha filha também, na época que nós assistimos, não sabia como funcionava operar vendido. Qual que é a lógica de operar vendido. Aquele filme você vai entender o que é operar vendido. Então, o que que eles fizeram? A cada rally é subido. Então, vamos lá. O mercado está subindo, 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 de repente começa a cair, né? Subprime, o mercado começou a cair, banco quebrar. Mas a cada rally de alta, opa, tive uma melhora aqui, vou poder vender um preço melhor. Aí os caras vendem, aí volta o mercado a cair. Aí dá um novo rally, quem não vendeu aqui, o que vai acontecer? Opa, o preço está melhor agora, vou vender de novo. E vai dando combustível para o mercado cair. Foi até 2016 aconteceu isso para nós, né? O mercado estava subindo, aí 2016 deu aquela crise com a Dilma, caiu. Aí depois, 2018, se eu não me engano, que voltou a subir. Eu comecei a operar em 2018, antes disso não tenho propriedade para falar, mas em 2018 virou aquela febre, e o mercado começou só a subir, veio a Betina ainda falar que R$ 1.000 dá para virar 1 milhão, aí virou esse boom, né? Hoje já não cola mais, até queimou o filme para os day traders. Hoje a gente é olhado até como escória da sociedade, porque ou somos vendedores de curso, ou pilantras que quer falar que dá para ganhar dinheiro e não dá. Esses dias a bolsa caiu, tem um amigo que ligou para mim e falou assim: olha, você tá perdendo dinheiro, hein, cara? Que foda, não sei o quê. Falei, tô caramba, meu. Pra mim, tanto faz se tá subindo, se tá caindo. Eu só tenho que adivinhar o lado que. Adivinhar, não, eu tenho que acertar o lado que vai, ué. Eu sou day trader, não sou buy and hold. Aí tive que explicar quais as diferenças, mas as pessoas olham para nós como investidores da bolsa. Não, não somos investidores. Bom, vamos lá, desculpa, desviei a conversa aqui. Olê, essa última alta começou em início de 2016.
Início, quando a Dilma saiu, aí veio o Temer e tal, começou a subir de novo, né? Aí chegou 2018, despencou, 2021, despencou com a Covid, foi 2020, não lembro. Veio a Covid, despencou. Aí sim, as coisas se ajustaram. Empresas voltaram ao normal e até mais, e outras estagnaram, ficaram do jeito que estava. Tá, só para vocês entenderem essa questão do baby boomers, né? E do desespero, e cada rally começa a vender. Eles continuam a vender todos os rally enquanto tentam preservar o que sobrou. Além disso, todo aquele dinheiro que estava retirando do mercado nunca mais voltaria para fazer subir os preços. Ou seja, o mercado perdeu, as pessoas ficam traumatizadas e não volta mais. Depois da Covid, quantos traumatizados deve ter? Nossa, a Betina vai ter que trabalhar muito para fazer o mercado subir de novo. Aliás, ela já saiu do mercado, agora está como outra profissão, tal. É outra coisa que ela está fazendo, outros ramos. Primo rico, um monte de gente ficou rico com isso aí, né? Com essa na 2018 até 2019, 2020. Depois disso, o mercado deu aquela queda, um monte de gente levou prejuízo para subir de novo agora, mas não interessa para nós. Para day traders, não interessa. A gente quer encontrar padrões, por isso que eu falo para vocês, todo dia de manhã, não criemos viés. Por mais que caiu forte ontem, tá, eu tenho probabilidade de hoje ou lateralizar ou continuar caindo. Mas pode ter uma correção que vai nos dar ganho. Então, para nós, gente, não interessa se está caindo ou se está subindo. Eu tenho que enxergar algum padrão de price action, entrar, conseguir pelo menos um scalp e procurar fazer um swing, certo? E acertar em tudo isso que eu estou falando 60%, 70% das vezes. Pronto, você será um trade bem sucedido. Acertar com scalp, um por um, pelo amor de Deus, não eu tenho que acertar 60% das vezes, vai fazer um ponto no dólar, 2 pontos no dólar. Não, se você buscar 2 pontos no dólar, você tem que fazer 95%. Se o teu stop for 10, por exemplo. Se o teu stop for 10 e o teu ganho for 2, o Brooks fala isso numa parte do livro. Você tem que acertar 95%. Quem tem essa taxa? Ninguém. Então, pelo amor de Deus, né? Um por um da barra ali, pelo menos, e acertar acima de 60. Eu não consigo acertar 60. Então, busca operações que te dê swing. Aí você tem que acertar 40% para ficar no lucro. 35 você já está no empate. Se você acertar 35. Tá vendo? Já é uma aula que já virou até para gerenciamento, como é que chama? Equação do trader, equação positiva do trader, envolve outras coisas. Mas vamos lá, continuando aqui. Eles encerram suas operações em todas as oportunidades ao longo do caminho, dizendo: Obrigado, Deus, por ter perdido menos do que eu esperava. Isso seria pouco abaixo da mínima do swing anterior, onde eles saíam e prometiam a Deus que nunca mais comprariam, em troca de que ele, né, Deus aqui, os deixasse recuperar alguma de suas perdas. Isso cria uma série de máximas e mínimas mais baixas, até que a última baixa seja vendida. Até que isso acontecer, o mercado será capaz de subir acima da máxima do swing anterior. Esse parágrafo foi uma história e assim, dá um conhecimento de mercado geral, né, para a gente. Então, ou seja, até que rompa a última mínima, teste a última mínima, e o mercado dê aquelas reversões que eu já ensinei agora há pouco. E ainda assim, né, a gente tem que analisar se é só uma correção, se ou realmente houve reversão, mas não importa. Nos 5 minutos, vamos focar num gráfico de 5 minutos e quem quer guardar dinheiro a longo prazo, aí escolha boas ações, façam lá o buy and hold. Vamos lá, continuando aqui. Os resultados das pessoas vendendo, independente dos fundamentos, é que o mercado muitas vezes cai em dias de grande tendência de baixa, caindo muito mais do que garantido pelos fundamentos, e muitas vezes há uma queda queda nos 30 minutos finais, quando os fundos são são forçados a vender por causa de ordens de resgate. Ou seja, muita gente guarda dinheiro em fundos e o fundo chega aí durante o dia. Eu trabalhei em banco e eu fazia isso aí. Chegava o cliente lá, pedia resgate do fundo dele. Então, a instituição, no fim do dia, ela vai fazer o resgate. Ou seja, no que ela está comprada, ela tem que vender para poder resgatar aquele dinheiro para pagar o sujeito que investiu no fundo, certo?
Então, por isso que muitas vezes aí você vê aquela queda de novo. Por mais que às vezes você está tendo um rally de alta, vai ter a queda no fim do dia causada por esses fundos. Haverá altas violentas ao longo do caminho, à medida que as pessoas se convencerem de que já chegaram no fundo do poço e entrarem em pânico para voltar atrás. Além disso, como a tendência é tão claramente de baixa, haverá muitos que estão vendendo e cobrindo de forma agressiva, resultando em enormes barras de tendência de alta no gráfico diário, mas ainda em um mercado de alta, de baixa. O resultado final é uma coleção de dias de grande lateralidade, em vez que a baixa está bem encaminhada. Uma vez que a baixa está bem encaminhada. As grandes lateralidades oferecem dias de ótimas oportunidades de price action em operações de lateralidade, mas você pode ter que aumentar o tamanho do stop e reduzir, e portanto reduzir o tamanho da posição, tá? Então, em dias de lateralidade, você tem que aumentar stop, diminuir o tamanho de posição e dá para ganhar dinheiro, tá? Dá para ganhar. O price action vai ser o mesmo, tanto quanto operar tendências ou operar lateralidade. O que vai mudar é se tiver muita amplitude. Nós pegamos isso, se não me engano, no ano passado. O dólar andava em média 100 pontos por dia. A primeira barra tinha 20 pontos por dia. Eu lembro de um setup da primeira barra que eu entrei que era de 30 pontos. A primeira barra deu 30 pontos. E deu ganho, gente. Dá 30 pontos. Só que se eu entrar numa barra de 30 pontos, aí eu opero com 3 contratos. Não dá para entrar com 3, porque meu loss vai ser R$ 900. Se a minha meta estiver sendo 750. Então eu entro com um. Entenderam? Aí vem gerenciamento. É a hora que entra gerenciamento, inteligência emocional e entra com um. Se a barra for grande, entra com um, porque se der gain, você também vai ganhar bastante. E se der loss, você não perde tanto. Mas vamos lá. E quantas pessoas que seguem gráficos diários estão vendo na mínima e comprando na máxima de cada armadilha, cada venda forte cobrindo o rally, operando emoção mais do que razão? Um bom operador de price action pode sair muito bem apenas procurando setups de padrões de price action. Por isso que eu falo para vocês, melhor profissão, hashtag melhor profissão do mundo. Enquanto todo mundo está no desespero, ganhando, e perdendo, desculpa, nós estamos ganhando. Enquanto as pessoas estão eufóricas e ganhando, nós também estamos ganhando. Ou seja, dá para ganhar dinheiro quem é um bom day trader e faz uma boa leitura de price action, ganha dinheiro todos os dias. Quer subindo, quer caindo, né? E como vai gerenciar isso a longo prazo, cada um busca aí dá seus pulos, vamos dizer assim. Na lateral também, é subindo, caindo e lateral. Tudo quanto E é jeito. lateral, tanto subindo quanto caindo ou quanto lateralidade. Esse tipo de mentalidade não. Bem, gente, talvez extrapolasse isso aqui, porque fica de lição de casa para vocês lerem, porque senão, para você ver, tem um monte de coisa aqui, não vai dar tempo de eu ler tudo isso hoje. Fica de lição de casa, ó, isso aqui inteiro, vocês dão uma lida depois, porque é mais a história, incentivo. Eu acho que ele entrou muito em parte já fundamentalista, que para nós não interessa. Eu quero aqui tornar o negócio mais prático, tá? Então leiam isso aqui depois, que é interessante saber. Tá aqui na tela, ó. Vou deixar bem devagarzinho, para quem quiser ler depois e não tem um livro, ó, bem devagarzinho. Aí vocês pausam aí e lê, tá? Mas senão aí não evolui também, né? Fica lendo esse monte de coisa, que aí já não tem nem motivo para ficar mostrando no gráfico. Beleza. Eu vou ler agora sobre essas duas pernas aqui para a gente terminar. O rompimento de uma linha de tendência cria uma nova perna. Então, se houver uma tendência, mesmo pequena, qualquer correção que rompa qualquer linha de tendência definirá essa tendência como uma perna e a correção como outra perna. Então, nesse exemplo que eu usei aqui, ó, aqui, esse aqui mesmo. Linha de tendência foi rompida, ó, tanto que gerou uma perna para cima, mas olha lá, gerou uma nova perna quando veio para baixo. Poderia ser um rompimento de um tique só. Aqui no caso, ó, já havia rompimento, já fez uma perna para baixo.
assim como fez uma perna para cima também, tá? Vamos aqui ver o que mais que ele tem para ensinar aqui. Sempre que houver uma nova tendência ou qualquer capitulação de um lado, geralmente haverá pelo menos um movimento de duas pernas. Geralmente pode ocorrer em uma operação, em uma tendência, um rompimento, uma reversão majoritária ou qualquer momento em que um número suficiente de traders acredite que o movimento tem força suficiente para justificar uma segunda tentativa de testar se sua tendência prolongada se desenvolverá ou não. Tanto altista quanto baixista estarão de acordo em um momento forte o suficiente para um teste seja necessário antes deles desenvolvam uma forte convicção de uma forma ou de outra. E em seguida, a tentativa de falhar. Um padrão de reversão se forma. O mercado geralmente tentará fazer o oposto. Foi meio complicadinho isso aqui de entender, um monte de coisinha, mas, gente, moral da história, o mercado movimenta assim, nós vamos tratar mais para frente, de forma mais detalhada, movimentos de duas pernas. Mas eu vou adiantando para vocês, o mercado movimenta muito em duas pernas e às vezes em três. Lateralidade, ela tem muitas vezes duas pernas ou até três para ela te gerar uma venda, para te dar um motivo para vender na lateralidade. Correções de duas pernas é muito interessante. Por isso que, por exemplo, após o impulso desse aqui, ó, TBTL, duas pernas e 10 barras. Deixa eu até contar aqui se deu 10 barras. Olha lá, 12 barras. Então, nós tivemos aqui uma bandeira de baixo em forma de TBTL também. Além dos motivos que eu já pus lá no recap, eu pus uns 5 motivos para vender aqui. Ainda tinha um outro nome que eu poderia dar, TBTL, né? O mercado fez duas pernas aqui, ou dessa subida fez, ó, 3 pernas, ou duas, né? Dependendo do jeito que a pessoa contar, ó, a primeira perna aqui, desceu, segunda perna. Aqui eu estou olhando de forma implícita. Então, o mercado se movimenta muito em duas pernas. Quando tiver uma perna só, desconfie. Por isso que eu falei que aqui não seria uma venda. Mas a partir do momento que eu tive uma correção em duas pernas, é tipo assim, estou liberado para vender. Posso vender novamente. Se eu tiver numa perna só, nessa correção aqui, desconfie, tá? Agora, não posso falar para você que é absoluto. Eu não vou achar agora. Teve um dia que o mercado estava caindo bem, nenhuma barra encostava na média móvel. De repente fez uma subida dessa aqui que eu falei, não vou entrar no gap de 20 barras, né? Ou 2 HM. Não vou entrar. Cara, do nada esse negócio veio e despencou de novo, tá? Então, assim, tudo é relativo. Não concordo com o Lula, não, que a democracia seja relativa, mas no mercado tudo é relativo, tá? Não tem nada absoluto. Sim, ó, olha a queda. A queda foi em 3 pernas. Então, para vocês verem, tudo é movimento de 2 pernas. Fiquem espertos nisso em cada operação. Se teve 2 pernas ou até 3, justifica você já, querendo ou não, você está apostando contra o movimento. No micro, eu estou nessa queda. No macro, beleza, eu penso na venda. Mas no micro, que é só essa perna e essa correção, eu quero vender aqui, estou de fora daqui e tal. Independente, eu estou dentro também, para me saber se esse mercado está revertendo. Eu quero sair o mais cedo possível se eu estou vendido. Eu quero sair logo antes que eu devolva o que eu ganhei. Aqui teve 2 pernas, então beleza. Minha premissa está válida, certo? Então, sempre observem movimentos de 2 pernas, quer seja numa tendência, quer seja numa lateralidade, tá? Alguns movimentos complexos de 2 pernas acontecem ao longo de várias horas e se visualizados em um tempo gráfico maior, pareceriam claros e simples. Deixa eu parar nesse trecho aqui. O Brooks mesmo recomenda, se você tiver numa lateralidade estreita que está durando muitas horas, baixa não, sobe para um tempo gráfico maior, que você vai entender melhor o movimento. Talvez, ó, essa subida aqui, deixa eu fazer um quadrado aqui, às vezes estava confuso, sobe para um gráfico maior, você vai enxergar mais coisa. Impulso, olha lá, nele
você teve uma cunha mais bem desenhada. Então, ó, uma puxada, duas, três, ó. L1, H1, L2, H2, L3. Aqui, ó, num gráfico maior, olha aqui a entrada como foi legal. Ou seja, entrou em lateralidade estreita, ó, aqui provavelmente nos 5 minutos zoou um monte de coisa, não zoou? Mas no 15, ó, ficou mais claro. Então sobe o gráfico quando você tiver. Por isso que é interessante subir o gráfico quando Sobe, sobe no de 30, Leandro, pra gente ver Qual se dia? muda alguma coisa. Foi o dia que você estava mostrando mesmo. Não, não, mas qual dia que foi? Eu não lembro. Eu tirei o quadrado. Será que foi aqui? Foi aqui, né? Foi aqui. Não. Deixa eu voltar no 5 e achar o dia. Peraí. Aqui. É esse, né? 30. Aqui, é isso mesmo. No 30 eu acharia dificuldade em vender. Porque ó, tem muitas barras, todas de alta, né? Por mais que essa aqui estavam falhando em romper. Então, é Aí uma você coisa a ser observado. teria que olhar mais para trás daí. Formar um topo duplo. Uma falha de rompimento. E quem abre a ordem de stop ali, colocou o stop na parte certinha, não passou calor, nada. Foi bem tranquilo. Tá, agora o que que eu enxergaria nos 5 minutos? Isso eu aprendi no curso grande, por isso que eu já recomendei para você, Jonathan. Você é um cara que gosta do All Brooks, é fanático igual eu. Os meus queridos alunos aí mais antigos, o que que é esse setup aí? Máxima do dia. Como é que setup que é esse aí? Correção profunda. Hã? Não, Não. segunda fase. Isso! Fala, Guedes. Ensina o pessoal o que que é isso aí. É a Você falou falha, certo. segunda falha da máxima do dia anterior, né? Segunda falha do rompimento da máxima do dia anterior. Isso é um Top. setup de como operar a abertura do dia. Não está nos livros, não. Isso aí está no curso grande. Ou seja, é a segunda vez que o mercado tentou romper a máxima do dia anterior e falhou. Aí nos 5 minutos você enxerga isso. Por isso que aqui eu falei que era venda. Nós vendemos. Quem não vendeu aqui, vendeu aqui. Tá vendo, gente? É cheio de detalhes. E é o dia anterior. Ó. Você tá claro. É top demais. Essa metodologia eu vou falar para vocês. Eu vou fazer um busto do Brooks de preferência de ouro, né? Veja a hora de carrego. Vou fazer um busto de ouro do Brooks aqui em casa. No entanto, ó, sempre que um trader desvia sua atenção de seu gráfico de operação, ele aumenta a chance de perder operações importantes nos 5 minutos. Então, olha para você ver. É igual o caso, nós subimos para 15, subimos para 30, nos 5 minutos já mostrava alguma coisa dentro do setup de 5 minutos. Verificar os gráficos de maior período de tempo em busca de sinal num dia em que eles possam fornecer simplesmente não é uma decisão financeira sensata. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo para vocês, foco nos 5 minutos, que nele já dá bons trades. Vamos até aqui, mas vamos lá, vamos aproveitar o tempo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Semana que vem vai ser menos entediante, tá? Vai ter mais gráficos, é. Semana que vem a gente já pega mais gráfico. Pessoal que estiver no YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal antes de sair e deixa aí também entra no nosso Telegram, tá? Faça parte aí da nossa comunidade. Lá a gente posta estudo todos os dias, chama o pessoal para alguma aula, evento que nós vamos fazendo. Essa semana, pelo menos uns 2 dias à noite, quero fazer esses vídeos curtos de setup. O pessoal está gostando demais. Eu acho que eu encontrei o caminho, é fazer vídeos curtos, porque aí cada um vai assistindo, né? À medida que, aos pouquinhos, né? Vai fazendo em doses homeopáticas e direcionado direto ali à situação, direto ao setup, né? Direto ao foco. Alguma coisa a mais? Adicionar? Tudo em jóia? Podemos encerrar? A aula ficou boa, não ficou entediante, não, Leandro. Do jeito que você tá Muito boa. fazendo aí, toda hora mostrando um exemplo prático no gráfico, ficou bom demais, hein? Foi Eu muita também, leitura, mas não foi entediante, não. Foi boa demais, tá doido. eu também gostei. Eu achei que foi boa também, velho. Legal. Então, espero vocês acompanhando aí. Pessoal, compartilhem. O canal deu uma esfriada. Não está diminuindo, mas também não está crescendo. Onde que eu posso melhorar? Me deem feedback, né? O que que eu posso fazer? Sem ser comprar, como fala?
igual eu já vi acontecendo, na escola anterior que eu vi participando, que eu participei, os caras compravam, como que é? Anúncios, enchia de gente lá, tal, o Telegram. Só que querendo ou não, não quero comprar isso aí, porque entra um monte de gente que cai de paraquedas, quando a gente faz impulsionamento, faz. Tem gente que compra integrantes do YouTube. Não adianta nada. A pessoa chegar aqui caindo de paraquedas, não é o ramo dela, não quer saber de nada, ela vai ficar poucos dias e vai embora. Eu não quero isso. Eu quero que venham de forma orgânica. Então me ajudem a divulgar. Me ajudem a divulgar a palavra de Al Brooks, beleza? E contribuam, participem, porque não é um monólogo. Eu estou falando aqui e tal, mas na hora de mostrar exemplo, na hora de acrescentar com algum conhecimento, todos são bem-vindos, tá? Porque eu acho que todos agregam. Às vezes alguma coisa que eu não estou observando, opa, esse cara falou, tá certo. Eu tenho que observar mais isso, eu estou esquecendo disso. Porque, gente, como nós lemos no começo e lemos ontem a turma privada da sala, nós estudamos cedo diretrizes do trading, lá o capítulo 25 do livro Reversões, e uma das coisas que o Brooks fala, eu li hoje, são 570 mil palavras. É humanamente impossível guardar todas as situações, todos os contextos. Então, a gente vai evoluindo ao longo do tempo, tá? Então, para mim, eu tenho 3 anos de All Brooks, né? Desde o primeiro curso é 3 anos. Mas, gente, é 10 anos aí pela frente. Eu acho que eu tenho muita coisa para aprender, fixar e desenvolver. Beleza? Acabamos por aqui então? Forte abraço a todos, obrigado mais uma vez, até mais.